Não, eu tô te falando sobre... Você tá querendo falar sobre a minha religião. Eu tô falando sobre as entidades e os demônios. Você não tem voz de fala. Você não pode falar eu que posso a mulher... ter boca? Não pode. A mesma coisa. Não é porque eu tenho boca que eu vou dizer pra você que você tem o pecado da gula porque você está acima do peso. Eu quero entender aonde que está errado, por exemplo, eu me relacionar com mais pessoas de uma vez só e sacralizar, exemplo, uma galinha. O que é que tem de absurdo nisso? Na minha Eu já fui frente, vítima você de não vai fazer. bruxo, tá? De bruxo, e fez sacrifício de bode pra me matar e botou pessoas ali. Se você falar de pombagira, a gente vai ter um sério problema aqui. Porque eu não tô falando aqui que o teu Deus... Eu vou querer assassino, basicamente, só isso. Não, ele sai matando as pessoas, a torta é direito. Lava tua boca pra relacionar a bruxaria a alguma coisa relacionada a algo negativo. Não, eu posso falar isso. Não, você não vai falar sobre isso. Você não vai falar sobre isso e você não vai interligar um bruxo a um psicopata, a uma... Então Deus não sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas que podem e vão acontecer, independente da escolha que você fizer. Eu não acredito em inferno. Pronto. E se eu quiser ir pro inferno, que vocês falam, que eu vá de abrir aulas de escola de samba. Eu sou Márcio Pichel, antropólogo, apresentador do canal Além da Nuvem e fundador do Instituto de Educação São Brandão. E eu desenvolvo um estudo sobre metafísica, fenomenologia, onde nós temos um módulo sobre demonologia e ocultismo exposto. Então, espero que a gente possa fazer um bom debate. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruxo Malagueta, o rei da amarração amorosa e também destruidor de crenças limitantes e preconceituosas. E com certeza vai ser um debate incrível hoje e vamos trocar muitas ideias. Demônio não é uma invenção da igreja. Seres espirituais parasitários banidos já eram conhecidos muito antes do cristianismo. A gente fala muito sobre essa formação da palavra demônio, né, que vem do grego, como você sabe, você até citou, né, vai ser a sua afirmação, né? E, na verdade, desde Empédocles, que foi um filósofo grego muito importante, pré-socrático, então ele é anterior a Sócrates, que falou que tinha um daimon, um daimônio, né, particular, um guia, né, seria, a gente já tem essa conotação de que existiam seres que eram considerados banidos das ordens superiores e estavam aqui porque foram expulsos. E eram daimons também, né? Então a gente tem a questão... isso é 550 a.C., aproximadamente. É antes de Sócrates. 400 a 550 a.C., corrigindo. Então é anterior a Sócrates. E depois a gente vai ter Plutarco também, que é do primeiro século da era cristã, mas não era cristão. Vinha pela tradição grega. O zoroastrismo também apontava isso. Já trazia até mesmo conceitos como o fim dos tempos, julgamento final, que basicamente tinham ali seres que iam passar para a eternidade e seres que iam ser removidos na destruição final para a criação de um novo ciclo. Então, é basicamente isso. O conceito já é bem anterior, na verdade, ao cristianismo. Ok. O que são seres parasitários? São seres que eles dependem de alguma coisa desse campo aqui, desse mundo, da matéria, para poder obter coisas que eles não podem obter na sua forma atual, espiritual. E Deus não faz o mesmo quando ele pede que as pessoas tenham fé e adoração para que tenham a salvação dos céus? Não é uma barganha, uma troca também? Não é uma barganha, é uma dádiva, na verdade. Por quê? Porque a dádiva de Deus é diferente da dádiva de um daimon. Porque, basicamente, o sacrifício necessário, do ponto de vista de Deus, ele já foi feito. Então, não é necessário você sacrificar e dar algo para Deus para obter de volta. Então, por que eu preciso viver me culpando, me condenando, me discriminando e sendo discriminado pela sociedade cristã? Isso não tem coerência. Independente, mas isso não... eu acho que isso foge um pouco do ponto em relação ao demônio, a figura que a gente chama de demônio, o ser espiritual banido das esferas superiores. Isso não quer dizer que foi banido por Deus especificamente. Nós não estamos falando sobre. Nós estamos falando de seres parasitários. Seres parasitários. E seres que dependem de algo. E seres que fazem uma troca ou uma barganha. Isso que nós estamos falando. Sim, e Deus, ele não depende de algo, na verdade. Nós dependemos dessa fonte. Se você pega, por exemplo, os seres celestiais, qual que é a diferença de um ser elevado para um ser parasitário? O que é um ser elevado e um parasitário? O ser elevado, ele recebe da fonte direto do divino, da essência, dos rios de água viva que fluem, conforme citado nas escrituras. Como os orixás, então? Os orixás vêm da natureza. Então, eu particularmente, a minha opinião em relação a certos seres espirituais,
Veja, eu acredito que certos seres espirituais, eles não são exatamente demônios. Eles são seres que têm a sua experiência em terra, tá? A sua experiência ou pós a sua vida mesmo. Porque todos nós morremos e a nossa alma continua existindo. Não, mas nós estamos falando de deuses, não de pessoas físicas. Independente. Os anjos, por exemplo, a gente chama de anjos caídos. Na verdade, eles são seres celestiais, são Elohim, o termo. Vamos voltar sobre a questão, então, de anjo, aliás, de demônio e daimon. Você fala sobre os demônios ou você fala sobre os daimons? Porque são questões distintas. Não, mas a gente não pode ser ingênuo. O grego já conhecia, existiam os kakodaimones para os gregos, que eram os daimones negativos, que faziam, basicamente, que tentavam causar destruição. E aí o que aconteceu? O cristianismo pegou e transformou em demônio, aonde eles são somente negativos. Por que eles fizeram isso? Porque, na verdade, a palavra é a mesma conotação. Não. O cristianismo, ele é uma divisão de eras. Não, não é. A palavra daimon significa divindade, espírito, ser, gênio, espírito interior. Diferente do demônio e da conotação que o cristianismo traz como algo negativo. Não necessariamente interior. O interior Gênio, é uma... espírito interior. O interior, ele já é uma interpretação moderna. Quando a gente fala interior, é porque, assim na verdade... a palavra demônio. Porque se você for falar em relação a um anjo é interior? Olha... Ele é um ser externo. Eu não tenho o conceito de anjo, porque não faz parte da minha tradição espiritual. Mas... fazendo uma interligação, para mim um orixá seria um anjo, um mensageiro divino de Olodumare, do Deus do povo preto. Mas enfim, não vamos fugir da questão base. O demônio surgiu quando? O demônio mesmo, como a gente conhece, ele vai, na tradição cristã, segundo a demonologia clássica, a gente vai estar falando especialmente do período pós-Idade Média. Tá? Ele vai sendo trabalhado, o conceito já existia. Se você Mas o conceito não era negativo. Não. Se você pega Cristo, por exemplo, claramente ele está falando de seres que devem ser expulsos. Aonde Cristo fala sobre demônios? Em diversos versículos da Bíblia. Me cita um. Versículos. Quando ele ascende aos céus, Marcos, acho que é 16, se eu não me engano. Quando Cristo, Jesus, falou em demônios. Sim, quando ele vai ascender aos céus, ele fala: ide por todo mundo, pegai o evangelho a toda criatura, expulsem os demônios, curem os enfermos. E quem escreveu isso? Independente, mas quando surgiu a Bíblia? Se você pegar essa parte especificamente... Até porque você sabe que o próprio nome Jesus não existe na Bíblia, Lúcifer também não. Não, Jesus existe, Jesus não, é Jesus. A palavra Jesus não, do grego. A palavra Jesus não existe. Sim, existe. São traduções, Lúcifer também não. E aí você me diz, se Dianos Lucifero, por exemplo, né? Dianos Jesus Lucifero. Existe na Bíblia, Jesus é Jesus do grego. Existem estudos, existe o estudo do... eu não vou lembrar agora o nome dele, fala nos nossos conteúdos, Qual inclusive. É o verdadeiro nome de Deus? O nome de Deus? Jeová. Eles não são mesmo? Você sabe o que significa Yeshua? Não. Jeová salva. Então Jeová qual é o nome? É Jeová? É Yeshua? Ele é a salvação de Jesus, Jeová. Qual é o nome? O nome é o nome sagrado. Então isso é uma egrégora, não é uma entidade só. É porque o Criador, basicamente o Altíssimo, ele é multidimensional, ele tem aspectos que transcendem os nossos. Então ele é Deus. No céu, ele é Pai. Na terra, ele é Filho. E dentro de nós, ele é Espírito Santo. Bom, então por que ele pode ser e ter essa dualidade e um daimon e um demônio não? Porque o daimon, ele não é um criador, ele é uma criatura. Quem criou? O Deus, o Criador. Ok. Então Deus, o Criador, criou. Por que ele criou? Ele criou porque ele cria, esse é o atributo principal. Então, se Deus criou, nós podemos lidar com essa energia, cultuar essa energia, porque eu não entendo essa hipocrisia de o Deus me fez gay, por exemplo, e eu sou um pecador, não vou pro céu. Eu não entendo eu criar um diabo, ou um demônio, ou alguma coisa maligna e conviver com ela tranquilamente. Por que eu fiz isso? Pra que eu fiz isso? Eu não sou tão perfeito? Eu não fiz um mundo perfeito? O porquê que eu coloquei criaturas negativas e malignas? É pra brincar, testar, ferir, fazer um jogo com o ser humano? Olha, eu acho que esse ponto... Veja, o que as escrituras falam? As escrituras sagradas, eu não vou falar só de escritura sagrada também, porque eu sei que você não acredita. Tá? Então não é a gente questão de não acreditar. A gente precisa... Eu vou respeitar a sua visão nesse sentido. A base história, acredito que muitas coisas a gente pode tirar um bom proveito da Bíblia. Agora, mulher engravidar do anjo, uma arca com todos os animais. Não engravida do anjo. O mar se abrir. Mas você entendeu? O mar se abrir. A mulher engravida do anjo caído. Aí sim. É o que diz Gênesis 6:4. Aí que eu digo pra você, né? É tão mais fácil fazer a interpretação pessoal da Bíblia, né? Dizer que a mulher engravida do anjo caído, mas a mulher não recebeu do Espírito Santo, ou engravidou do Espírito Santo porque o anjo veio e trouxe a mensagem, blá, 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 blá.
Eu não entendo. Eu acho uma interpretação muito pessoal de vocês e muito manipuladora. Não, do que serve e do que essa não serve. Gênesis 6:4 fala claramente que os Elohim, não fala anjos, fala Elohim, seres celestiais que viram as mulheres humanas, que eram bonitas, cobiçaram e tiveram filhos e filhas com elas. Dessas nasceram os Nefilim. E isso está na Bíblia. Sim, isso está Gênesis 6:4. Perfeitamente claríssimo. E os Néfilins da Bíblia são o quê? Eles são chamados de gigantes e valentes da antiguidade. Exato. Como que, se fosse trazer para uma concepção greco-romana, seriam semideuses. Exato. Então Deus também permitiu que seus anjos criassem mais semideuses. Não, ele não permitiu, por isso eles foram punidos. E esses foram os que desceram. os que caíram pro abismo. Tem 3 quedas de anjos na Bíblia. 3 quedas de anjos Eu na vou te Bíblia. explicar, posso explicar. Entendi. Volto a concluir, né? Eu continuo sem compreender o porquê Deus, sabendo de tudo, todas as coisas, permitiu isso e ainda teve que puni-los por algo que ele mesmo permitiu que acontecesse. Eu, particularmente, a minha percepção em relação à onipresença, a onisciência de Deus, nesse caso, a onisciência, não quer dizer que ele sabe exatamente tudo que vai acontecer. Ele consegue antever todas as possibilidades. Se você pegar hoje a compreensão da ciência pela física quântica, a gente está falando de possibilidades. Então ele tem todo o panorama e ele consegue antever certas questões. Mas não quer dizer que ele sabe que você vai escolher aquilo que ele não gostaria que você escolhesse. Entendi. Então Deus não sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas que podem e vão acontecer, independente da escolha que você fizer. A minha afirmação, e é uma pergunta também, por que os Daimons deixaram de ser divindades antigas que eram cultuadas para o amor, o plantio, colheita e etc., saúde, para se tornarem demônios malignos e perversos na visão cristã? Bom, os daimones, na verdade, né, eles eram também seres banidos, segundo Empédocles e Plutarco. Plutarco já vai dizer que eles eram seres, não todos os daimones, os daimones ruins, né? Eles eram, no caso, seres vingativos e invejosos. Então você tem primeiro Empédocles e você vai ter depois o Plutarco. Então, um diz que eles foram banidos das esferas superiores, 500 anos antes. Tá? Antes de Sócrates, antes de Aristóteles, antes de Platão, né? Platão veio antes de Aristóteles. E depois a gente vai ter o Plutarco, já no início da era cristã, complementando que a interpretação dos gregos já via eles como seres basicamente invejosos que perderam a sua posição, e daí eles cultivavam essa inveja. Então todos nós então somos iguais os daimons, porque todos nós, de certa forma, a certo momento, temos inveja. Isso é uma questão natural do ser humano. Eu acredito que a gente sofre influências assim, espirituais, tanto de luz quanto de trevas. E a gente tem a nossa escolha também. Eu achei que você ia dizer que era por conta dos daimons, né, que nós tínhamos essa influência negativa. Não, a nossa natureza humana, ela já é predisposta a fazer as escolhas segundo a carnalidade, segundo a natureza. Então, isso também vem de Deus. Então, Deus também tem essas mesmas questões, porque nós somos a semelhança dele. Na verdade, se você for pegar o mito do relato bíblico, o mito aqui eu falo não no sentido de ficção, mas no sentido de tradição. Na tradição do relato bíblico, que traz Adão e Eva, eles foram criados não com esse problema, com essa questão da inclinação ao pecado, como a igreja chama. Sim, aí vem a história da carochinha, que comeram uma maçã e o pecado existiu. Porque... o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu acredito que isso tenha mais a ver com conhecimentos proibidos, que abrem os olhos. Então Deus gostaria que eles estivessem de olhos fechados? Na inocência e na pureza para aquela realidade. Talvez o plano... Eu não sei qual era o plano de Deus. A inocência... Mas vocês não sabem qual é o plano de Deus, mas vocês julgam até hoje as pessoas que tomam outras decisões. Não, veja bem, ele deixa... Você pode comer de todas as árvores. O relato dá a entender que tem árvores que não são só alimentos, que elas proporcionam conhecimento. E tinha uma outra árvore que era da vida, essa podia comer, mas que era da eternidade. O relato de Deus vem sempre nessa jogatina. Já começa por aí. Olha, podem comer tudo, menos essa. Como se fosse um jogo, como se fosse uma aposta. Mas quando, Deixa eu só concluir para você, para não perder o raciocínio, nessa questão que é importante. E depois vem a questão, né, das pragas do Egito, né? Se você não soltar meu povo, eu vou largar em cima de vocês as pragas, sabe? É sempre uma jogatina desse Deus que é tão onipotente, tão onipresente, tão completo, mas vive em jogatina. Até mesmo a jogatina do ser humano. Você não pode pecar, né? O pecar, de repente, um casal que não é monogâmico, é um pecador terrível, vai pro inferno. Uma pessoa que não segue os parâmetros que está na Bíblia vai pro inferno. No Novo Testamento. No Antigo Testamento podia ter poligamia, né? As coisas mudam. Mas aí que tá. Se as coisas mudam, por que a Bíblia de hoje, ela não se molda ao que nós vivenciamos hoje? Por quê? Mas, na verdade, ela tem essa capacidade. Aqui existem certos preceitos que são imutáveis.
Por exemplo, você não vai crer que um ser eterno, celeste, um arcanjo de Deus, por exemplo. O arcanjo de Deus, ele vai evoluir com o progressismo da nossa sociedade. Não existe isso. Não tem como, porque aquilo ali é um reino eterno. É um reino e é eterno. Mas é que tá, se mudou dentro da Bíblia uma vez, o porquê que não continua mudando? Porque não tem pessoas para continuar escrita, é isso? Não, mudou, o que mudou dentro da Bíblia que você fala? O que você acabou de falar. O que? Do Adão e Eva? Não, o que você acabou de falar. Do arcanjo? Não, o que você acabou de falar. Sobre coisas que eram permitidas e coisas que deixaram de ser. Sim, a mudança de... porque a gente tem a antiga aliança, você pega um povo que está totalmente alheio. Veja, o mundo era todo paganizado. As pessoas estavam sacrificando seus filhos a Moloque, passando no fogo. Pegavam uma criança, jogavam no fogo e para obter... Não era nem o favor desse Deus, entre aspas, que eles veneravam. Era para não ser castigado por algum motivo, para não perder suas colheitas, para não perder em guerra. Infelizmente, nós fazemos a mesma coisa hoje por conta da Bíblia de vocês. Os pais botam os filhos pra rua, matam os filhos em nome do Deus de vocês. As pessoas são escandalizadas, são ridicularizadas, são taxadas como uma minoria de sociedade. É a mesma coisa que jogar um filho na fogueira. Eu falo porque o meu pai, particularmente, me expulsou do vínculo familiar por eu ser gay. Não me empurrou na fogueira porque eu tive uma mãe que é uma bruxa, inclusive, que me acolheu. Então, assim, não vamos nem falar sobre isso, sobre essa divindade que jogavam seus filhos na fogueira, porque vocês fazem isso até hoje. Mas e os pagãos jogavam os cristãos aos leões e ainda ficavam lá celebrando? Nossa! Então vamos comparar a Inquisição com os pagãos que jogaram as pessoas. Quem matou mais? O cristianismo, os pagãos. O cristianismo ou os pagãos? Os pagãos. Nossa, então por que até hoje nós pagamos por isso? Porque, na verdade, todos os povos eram pagãos. Por que até hoje nós pagamos por isso? Veja, o mundo todo era paganizado. Então cada um tinha a sua maneira de interagir com essas entidades. Eu sei, porque não existia o cristianismo. Mas a questão não é essa. Então, sacrifícios humanos eram feitos em toda parte. Eu entendo, mas a questão não é essa. A questão é o quê? Quem matou mais? A Inquisição ou os pagãos? Os pagãos. E você fala isso por ser um antropólogo, você tem como comprovar o que você está dizendo? Eu tenho, simplesmente por lógica. Não é lógica. Lógica. Ai, não, o antropólogo não pode me dizer isso. Não, a questão... Não pode me falar em lógica. Claro que pode, porque não pode. Quantos povos existiram antes do cristianismo? Me fala como antropólogo, então. Você tem formação em antropologia? Sim. Então me fala como antropólogo. Cadê o número? Você está afirmando que os pagãos mataram mais. Eu posso levantar esses números. Não, você está falando que os pagãos mataram mais. Com certeza eles mataram mais, porque os vikings eram pagãos, os romanos eram pagãos. Aí você fala de povos específicos. Agora, o mundo inteiro... Mas todos eram pagãos. O mundo inteiro girou a Inquisição e matou diversas pessoas, e você sabe que foi jogo político. A Inquisição, ela ocorreu. Até a Inquisição é um assunto interessante, porque a Inquisição, ela não começa atacando as bruxas e nem os judeus e nem os outros povos. Ela começa atacando os hereges dentro do cristianismo. Essa era a questão. Então, quer dizer que... Começou com os cátaros. Então, quer dizer que, mais uma vez, você afirma que vocês mataram muito mais do que nós. Não. Mataram o próprio povo de vocês. Eu não, na verdade, né? Eu, provavelmente, com a cabeça que eu tenho hoje, eu pensaria diferente em muitos aspectos do que foi decidido lá atrás, no período da Inquisição. Então você vai contra a Bíblia. Não, a Bíblia não prega a Inquisição. A Inquisição foi uma decisão humana. A Bíblia prega período. Que a mulher tem que ser submissa, e uma bruxa a bruxa ia pra fogueira por não ser. Isso já é uma ação humana. Quem escreveu a Bíblia? Foram homens. Então, querido. Com certeza. Então, querido. Porque tudo que é feito nesse mundo, praticamente, é feito por homens. Tem certos milagres, magias, prodígios, maravilhas, prodígios, né? Então, querido. Então. É aí que tá o porém. Não tem lógica. Não dá pra falar que os pagãos mataram pessoas. Quantos povos foram pagãos no mundo? Todos, basicamente. Todos os povos do mundo anteriores ao cristianismo, e essa fase específica, faziam sacrifícios humanos, escravizavam, matavam. O mundo todo era pagão e só tinha problema. O mundo não era perfeito aí que tá o porém. Antes do cristianismo. Aí que tá o porém. Ele melhora a partir do cristianismo. O cristianismo tem bases ótimas, mas não quer dizer que o povo pagão matou mais que o povo do cristianismo. Não, ele matou mais porque eram muito mais pessoas. Não. E viveram muito mais guerras. Não. A quimbanda de guerra e assentamento de praga envolvem rituais feitos para atacar pessoas. Vocês julgam e executam a sentença. Quimbanda de guerra? Sim. Da onde você tirou isso, quimbanda de guerra? Quimbanda de guerra, quimbanda de comando, são termos utilizados por alguns antropólogos, como a Ivone Magui, o Roger Batiste. Eles pertencem à quimbanda? Bastide. A Ivone ela era praticante de umbanda e conviveu com muita gente. Então ela não pode falar. Especialmente no Rio de Janeiro, da macumba carioca. Então ela não pode falar, ela não tem voz de fala. Quimbanda de guerra, acredito que eu e todos os pertencentes que cultuam a quimbanda vão desconhecer quimbanda de guerra e etc. Existe dualidade em tudo, assim como no teu próprio Deus. Ele não é bom e ele não é mau. O ser humano não é bom e não é mau. Existe o masculino e o feminino, existe dualidade em tudo que existe na vida. Agora eu pergunto pra você,
Se você acha tão catastrófico eu fazer um feitiço contra um oponente, o porquê que os salmos da Bíblia pedem para que recaia a ira de Deus sobre um irmão que talvez eu tenha algum problema? E estão dentro da Bíblia os salmos que falam que recaia a sua ira, Deus, sobre o fulano. E o próprio Deus de vocês ensina a lançar pragas e feitiços sobre um outro povo que também é filho dele, mas que ele abomina porque cultua outras divindades. E aí? Bom, a questão do Salmo, em primeiro lugar, você está pedindo ao Criador que lance a sua ira e você não está ordenando ele, você não está barganhando, você está clamando que se for da vontade dele, se houver justiça nisso, ele vai fazer algo então você precisa ler naquele os sentido. salmos. Não, independente. Você precisa ler os salmos. Eu conheço os salmos. Então você está fazendo uma interpretação dele muito fantasiosa, como geralmente vocês fazem da Bíblia de vocês. Tá, mas a gente está falando agora sobre bem e mal, de guerra. Quando você tem que grupos específicos... Não, querido, você está equivocado. Não existem grupos específicos que trabalham especificamente para o mal de alguém. Isso faz parte de qualquer civilização. Woodrow Wilson da Mata e Silva foi um pai de santo muito conhecido de Umbanda e Quimbanda. Ele era conhecido por trabalhar com preto velho, né, que é uma linha mais considerada à direita dentro. Não necessariamente, não necessariamente, mas geral. Diferente, por exemplo, do Exu, da Pombagira, que é mais à esquerda, né? Então, e ele escreveu uma série de livros, inclusive sobre magia de Quimbanda, magia de Umbanda e Quimbanda, sinais riscados, pontos, etc. Que eu tenho um certo conhecimento sobre isso, não só de ouvir falar e de ler, tá? Que eu já vi essas coisas ocorrendo. E eu já vi essas coisas acontecendo no sentido de pessoas fazerem o mal deliberadamente. A tua colocação fala sobre que a Quimbanda pratica isso como um culto rotineiro. Mas as pessoas não pedem para lançar feitiços, não pagam para lançar feitiços contra outras? Também, assim como na tua Bíblia existem os salmos para isso. Não, mas ninguém vai para um padre, para um pastor e fala, preciso que você lance uma maldição contra... Mas você está sendo hipócrita. Como não? Pastor, entrou uma mulher no meio do meu caminho. Então, a ira de Deus vai recair sobre ela. Não, desculpa. Existe hipocrisia na religião. Está existindo aqui, porque se o próprio Deus de vocês... Mas ele não está mandando uma entidade que existe um demônio para cima da pessoa. Se o próprio Deus de vocês mandou o anjo Samael matar os filhos primogênitos, como não? Mais do que isso. Quando houve a expansão, porque aí a gente está falando de poder. O Criador, ele é Criador. Quem disse que ele é o Criador? Quem estipulou isso? Quem falou que é ele? A própria Escritura. A própria Escritura, um próprio livro. Quem disse? Quem é que falou que esse Deus é onipotente? O problema de vocês é esse. Vocês lidam com a fé de vocês como se fosse a única verdade. E se não for, vai pro inferno. Se não for, não pertence a Deus. Se não for, tá errado. Esse é um problema. E vocês se baseiam sempre no... Mas foi o Criador. A gente está falando aqui de uma questão, claro, a pessoa que é cristã, ela vai crer dessa forma, o judeu vai crer dessa forma, independente de você crer segundo a sua religião, segundo a sua fé. Mas eu não vou julgar a sua. Mas se você pegar, por exemplo, se eu chego aqui, eu tenho um problema contra alguém que está aqui acompanhando, aí eu falo com você, vamos fazer um feitiço, ele me fala, não, beleza, me dá 10 mil reais, ou sei lá, não sei quanto é que custa, pra gente fazer um feitiço para afetar aquela pessoa, ou para fazer aquela pessoa se apaixonar por mim, alguma coisa do tipo. Veja, eu tô violando o livre-arbítrio de uma pessoa inocente para satisfazer a minha própria vontade. Inocente por quê? Você sabe até onde da vida daquela pessoa. E você sabe para julgar? Eu sei. E é isso que eu tô falando. Eu sei. Por que você sabe? Porque eu tenho oráculos para isso. Então você está executando a cena, você está sendo juiz, você está se colocando no lugar de Deus. Não, no lugar de Deus não, porque o seu Deus, para mim, não interfere na minha religião, na minha crença. Mas você está se colocando na posição de julgar? Não. Eu estou me colocando na posição de instrumento. De fazer a consulta oracular e perguntar se aquilo ali é cabível ou não, se existe amor ou não. Eu acho uma hipocrisia maior ainda você me dizer que um homem que trai uma mulher porque ela tá mais gordinha, acima do peso, porque ela não vale mais ou porque ela não é tão interessante assim, de eu não poder fazer um feitiço para tirar aquela amante do caminho ou para derrubar aquele homem que fez isso com ela. Eu trabalho pra isso. Não, esse é o lado bonitinho, é o lado bom. Não é o lado Mas bonitinho. tem o outro lado. Não é o lado bonitinho. Esse é o lado justiceiro. O outro lado, como você está generalizando, não pode existir. O lado da pessoa que trabalha exclusivamente, especificamente com maldade. E também sinônimo de maldade para um antropólogo também fica meio desconexo, né? Não, tudo bem, eu entendo. Porque a dualidade, ela existe. A dualidade existe, mas existe, tudo é relativo. O nosso em relação ao elemento, mas existe um elemento absoluto. A teoria da relatividade diz que tudo é relativo a um elemento absoluto. A questão base é o quê? O mundo, desde que ele sabe qual é o elemento absoluto? É a luz. Desde que ele é mundo, ele foi formado através de guerras. A cadeia alimentar, os animais que nós somos, nós vivemos assim. Nós temos padrões de sociedade hoje que limitam e causam a ordem. Agora, você me dizer que um feitiço contra um rival, um oponente é algo errado, maligno e coisa e tal, e etc.,
é completamente hipócrita. Segundo eu a mato, visão, ó. eu mato pelo meu filho. Segundo Eu a mato, visão, agora me diz, eu mato pelo meu filho. Se alguém chegar perto do meu filho e alguém causar algum mal ao meu filho, seja um tapinha no meu filho. Eu sou capaz de matar uma pessoa, eu sou mal? você está falando de filho biológico ou filho espiritual? Não, eu estou falando de filho biológico. Filho biológico, ok. E aí? Nesse sentido... Aí a pessoa deu um tapa no meu filho. Chegou a tua esposa, pá, no meu filho. E aí? O que eu vou fazer? Eu sou mal? Aí se um cara vai Isso é lá... uma situação específica. Aí se um cara... A gente Não. tá pegando... Aí a gente tá... Aí um cara pegando vai uma lá e chama... situação- Não, estamos falando de bem ou mal. Aí Não. um cara vai lá e passa a mão na bunda da tua mulher. Ele só passou a mão. Tá, isso, vamos mudar o exemplo E então. aí? E tem o meu rival, o rival não encostou a mão e ninguém Aí da minha existe família, o do meu oráculo. filho... Aí existe o oráculo para que eu E avalie quem é esse oráculo? Nós temos é um daimon? nós É um temos- demônio nós temos o que tá Eren de- avaliando? Nós temos o Eren de Logum para falarmos com os orixás. Nós temos o Eren de Logum é o búzio, tá? Nós temos o baralho, nós temos as cartas, nós temos... Não, eu sei como que é. Eu já estive numa situação onde pessoas que faziam parte de uma egrégora de comando desse tipo estavam tomando decisão sobre a vida de outra pessoa em cima de um baralho. Você fala sobre essas pessoas. Em cima de um baralho. Então você Não, fala mas esse é um sobre... padrão Não, estabelecido que tem em padrão todo lugar do estabelecido Brasil. pelo preconceito que vocês Não, geram é um através da padrão Bíblia. que eu já vi acontecer Não muitas vezes em vários padrão lugares. através de vocês que generalizam tudo e que julgam as pessoas. É o que eu falei. Eu estou aqui para Mas quem tá julgando? Eu Você estou tá aqui, consultando eu um estou oráculo? aqui para quebrar, Ó. assim como você consulta uma Bíblia. Eu estou Não, aqui, eu não consulto a Bíblia pra julgar outra vocês pessoa. consultam a Bíblia. Mas eu não estou aqui julgo. para quebrar questões preconceituosas e me admira um antropólogo que deveria entender a dualidade das questões, ter um pensamento tão católico, tão cristão e tão a favor da sua própria fé. Uma coisa é ser Errou? antropólogo, outra é defender o que eu acredito. Não, Né? você defendeu o que acredita sem julgar minha fé é uma coisa. Você pode ter a sua opinião. Agora, não trazer um tema dizendo que os quimbandeiros praticam o mal. Isso não é uma questão de defender a sua fé e defender o que você acredita. Isso é você enfatizar que um povo que cultua uma religião... Deixa eu concluir. Que cultua uma religião que vem dos povos pretos, que vem dos favelados, que vem das travestis e por aí vai, como algo ruim. Mas às vezes pratica o mal mesmo. Às vezes pratica o mal, você mesmo falou. Tem casos que exato. o cara vai e faz feitiço só pra Exato. prejudicar. Não é só pra prejudicar. Me admira, pelo amor de Deus, me admira o ser humano, não tem um cérebro pra saber que não é porque eu passei por você na rua que eu vou te tocar um feitiço. E me admira você ter... Não, mas eu não Quantos anos falei você isso. tem? Eu não falei isso. Não, você falou que os quimbandeiros fazem. Não, eu falei que tem Não, você quimbandeiros falou que fazem. que a quimbanda de guerra Eu não sei o falei, quê. os quimbandeiros, Aí eu vou dizer às pra vezes você, fazem isso você sim. tem quantos anos? Eu tenho 40. Por que isso vem ao caso? 42 Porque anos. me admira um pensamento tão infantil e imaturo de uma pessoa que sabe que existe dualidade, existe lei, reação, existe ação, existe os porquês. E você tem direito de julgar essas e que ações? Através de um baralho, eu joguei carta pra decidir se eu devo lançar um feitiço contra Então ele. por ou que ela. que vocês têm de julgar se o gay entra no céu ou se não entra? Por que que vocês têm de rebaixar a mulher Mas de uma vocês? coisa Só é um pouquinho. é falar de rebaixar... isso. Ah, sim. Outra coisa é Então lançar um feitiço então contra a vocês não pessoa. seguem a Bíblia. Quando eu lanço um feitiço, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando um Vocês ser não seguem espiritual a Bíblia. e direcionando pra E cima quem daquela permitiu? pessoa. Quem permitiu o quê? Deus. Que isso acontecesse? Não, Deus. ele não permitiu. Ele deixou essa situação possível. Por exemplo, eu posso matar qualquer pessoa, só que não quer dizer que Deus permitiu isso. É uma não. situação possível. Não, claro. Existem- Ele pode deixar ali, mas eu não vou pro céu porque eu sou gay. Eu não tô falando isso. Não, a Bíblia fala. A Bíblia ela Eu não condena vou- certas práticas. Que prática? Por quê? Certo. Vamos lá. O demônio é visto como algo ruim na visão cristã. Mas será que não foi o próprio cristão que criou esse nome e essa egrégora para causar medo do inferno? Você quer contextualizar ou posso? Não, eu acho que tá bem lógico. Bom, na verdade, como eu falei, os demônios já existiam muito antes do cristianismo. O que o cristianismo fez foi simplesmente colocar uma ordem para mostrar quem é que estava causando ou contribuindo para a destruição humana. Os demônios O ou primeiro os ponto é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, o senhor sabe. Não, existem os cacodaimons, Tá, os cacodaimons aí que é são uma- demônios ruins, mas são então, daimons e ruins. os bons? Os bons, enfim, existem Não, enfim, passagens não. nas escrituras, 3 passagens específicas, tá? Que eu citei recentemente. Uma delas diz que quando que Cristo ele anunciou as boas novas aos mortos no Sheol. Então ele anunciou as boas novas aos espíritos também, tá? Segunda, 1 Colossenses, acho que é capítulo 1, verso 20, se eu não estou enganado, diz que Cristo veio para, ou melhor, que Deus, por meio do sangue de Cristo, deseja reconciliar todas as coisas de volta para si, tanto aquelas que estão nos céus quanto as que estão na A terra. gente tá fugindo do tema. Eu vou voltar, eu vou ler de novo Não, pro eu senhor. estou falando que esses seres, eles estavam Não, a gente estavam tá afastados. Eu estou falando aqui. Ó, vou ler de novo que o senhor não entendeu. O demônio é visto como algo ruim na visão cristã.
Mas será que não foi o próprio cristão que criou esse nome e esta egrégora para causar o medo do inferno? E aí o senhor está falando que os demônios e os daimons são a mesma coisa. Aí o senhor está pegando uma divisão de daimon, que seria um polo negativo, está misturando tudo num só e dizendo que é a mesma coisa. E não é. E o senhor, como antropólogo, deveria saber disso. A gente pode falar o seguinte, não foi a igreja que inventou, que colocou eles como uma coisa ruim para causar o medo do inferno. O zoroastrismo, por exemplo, já trazia esse conceito muito antes do cristianismo. Quem minimizou algo negativo? Mas já era algo negativo. Quem minimizou algo negativo? Quem minimizou algo negativo? Os gregos, cacodaimones, já distinguiam. Isso é uma subdivisão, isso o senhor está entendendo, Não, o senhor só não quer admitir. A Mesopotâmia, você Quem tinha... minimizou? Você vai ter Pazuzu, você vai ter Lamastu, você vai ter Tiamat, você vai ter seres, Baal, Zebu. Vamos debater sem celular, sem Google. Não é Google, é a minha guia que eu deixei aqui para esse debate, pra gente não esquecer. Mas aí que tá, eu não tô fazendo isso. Eu tô aqui, ó, frente a frente, cabeça com cabeça. Sim, entendeu? Porque são muitos nomes e às vezes eu preciso lembrar de algumas informações. Mas aí se torna até complicado em meio a um debate, a gente fica desrespeitoso também, a gente ficar num celular lendo. Eu não considero, você pode fazer isso se quiser, não tem problema. Mas eu considero. Eu considero desrespeitoso. Porque no mínimo a gente tem que ter preparação. O senhor já chegou atrasado. Então vamos compensar isso daí. Seguindo. Cheguei atrasado porque eu provavelmente moro um pouco mais longe, peguei muito trânsito no caminho. Eu também moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mas vamos lá, né? Já tá no hotel aqui do lado, fica mais fácil. Não tô aqui do lado. Eu estou a 1 hora, que eu sou pontual realmente e eu me preparei antes. Parabéns. Mas a questão, talvez os daimons me ajudaram. Mas a questão base não é essa. Quem minimizou a palavra demônio? Quem transformou a palavra em demônio? Quem fez com que o demônio causasse medo e por quê? A questão é essa. Você quer que eu diga que foi a igreja, mas eu sinto dizer, eu não foi a igreja. mas é verdade. Não foi a igreja que fez isso. Porque os daimons não eram vistos como algo ruins. Sim, eram. Inclusive as pessoas muitas vezes faziam sacrifícios para eles, os povos antigos, para evitar que eles destruíssem suas lavouras. Existia um demônio, O senhor está falando de uma classe, não, veja bem, o senhor está englobando tudo como vocês fazem. Existia um demônio, tá? Que lá entre os fenícios, tá? Entre os fenícios, que ele era conhecido por matar as crianças no ventre da mãe. Então eles colocavam o Pazuzu, que era um outro demônio, eles veneravam esse outro demônio, para proteger desse demônio que era Lamastu. Lamastu era conhecida por destruir, por matar crianças no ventre da mãe. E que diferença tem do anjo Samael? Porque eram dois demônios rivais. Que diferença tem desse anjo Samael que o seu próprio Deus liberou para matar todos os filhos primogênitos do Egito? Que diferença tem? O debate aqui, ele não está sendo coerente. Mas os egípcios praticavam a escravidão, oprimiam aquele povo. E o teu povo não. Independente. Não, independente não. É aí que tá. A questão é que independente quando eu falo. Quando é a tua religião, a tua crença e o que tu acredita, mas não é. Os cristãos também foram levados escravos. Foram feitos escravos também. Ai, gente, mas sério? Foram feitos escravos. Eu não sou antropólogo, eu não tenho formação nessas questões. Eu sou só espiritualista. Quando os muçulmanos conquistaram... os muçulmanos conquistaram 2/3 do que era a cristandade. E aí aconteceu as cruzadas. Como uma resposta a isso, tá? Querido, volta pro tema. Não, mas é o tema. Você tá querendo dizer que o problema é quem transformou o Daimon em demônio? Aí você volta lá. Quem transformou o Daimon em demônio foi o próprio Daimon. Você volta... Porque ele era um ser elevado e decaiu pelas próprias escolhas. Você volta lá... Não. Sim. Não. Você volta lá pegando apenas uma classe de Daimons e englobando tudo. Daimon não é demônio. Demônio é visão cristã. Daimon não é demônio. E você sabe disso. Independente. Uma não. parte dos daimons era demônio, sim, para os gregos. Não. Era sim. Não, demônio não. Cacodaimons. Demônio não, porque demônio é católico. Uma parte dos daimons... A palavra vem dali. Não, a palavra vem que você se transformar. A demonologia, na verdade, ela simplesmente estudou sistematicamente esses seres e classificou quais eram ruins. Quem fez isso foi o Cristo. Então todos não eram. Tá ótimo que você falou. Quais eram ruins? Então todos os daimons não são ruins. Então deixa eu te falar uma coisa. Bom, só um pouquinho. Então existem daimons que são positivos, que são bons e que ajudam sim. Inclusive o 7.2 da Goetia é uma questão bem nítida disso. Exatamente, que bom que você tocou nesse assunto, porque o Lemegeton, com a Ars Goetia, basicamente faz parte da base da demonologia clássica. Então, a demonologia clássica não se baseia somente nas escrituras da Bíblia ou em outras escrituras sagradas, ela se baseia também em escritos de ocultistas, como a própria Ars Goetia.
que sistematizou os 72 demônios, que são ali basicamente demônios de baixa magia, usados para baixa magia. O que seria baixa magia? Porque existe a teurgia, que é a magia dos magos magia? brancos do passado, a teurgia, que era, inclusive, cristãos praticaram durante um bom tempo, até que isso foi banido, tá? Os judeus praticam, por exemplo, a cabala para poder alcançar o divino. E o que Deus, por que não tem E na a baixa Bíblia? magia é essa que nos faz amarração, lança feitiço. Por que não tem na Bíblia um período enorme da vida de Jesus? Porque a Bíblia ela se atém a pontos específicos. Claro. Como é que você vai narrar 33 anos de uma pessoa? Ué, Aí se a Bíblia é completa, ela não pode ter falha. Falta na Bíblia mais livros. Ela não está completa. Depende, quantos livros faltam para você? Pelo menos de Tomé e Maria. Jesus sumiu e não aparece. Existem muitos apócrifos. Jesus sumiu. Jesus sumiu e um período longuíssimo não existe. Jesus curava com ervas, Jesus curava com barro, Jesus curava com água, Jesus fazia magia e ele não era um macumbeiro, como você chamou na sua live? Não era um macumbeiro. Não, macumbeiro, eu usei o termo, até deixando claro aqui, por causa dos debates que ocorreram. Teólogo contra 13 macumbeiros. O problema é que... Não foi essa questão. O problema é que você pega um ponto e você generaliza, como você fez com a Quimbanda. Isso é errado. Você precisa, assim como você queria me chamar de ela ou ele de forma respeitosa para saber como eu me sentia mais à vontade, nitidamente, né, eu sendo um homem, você precisa também ter essa dualidade na concepção da formação da sua crença, das suas respostas. Ritos de sexo e sangue que você pratica são os mesmos denunciados na Bíblia que eram feitos para cultuar demônios. Cadê a contextualização? Astarote, por exemplo, que é a divindade feminina da liberdade sexual, que era associada à imoralidade, ritos de orgia com sacrifício animal. Eu vi, por exemplo, um podcast que você participa, um corte, onde você fala que existia, acho que já tem bastante tempo até pela sua fisionomia hoje, mas que não se baseia nisso, porque eu mudo dia após dia. Que existiam rituais onde o pessoal, as meninas, as mulheres, só os pactualizados, você ainda coloca, só os pactualizados, o pessoal que fez pacto. O pessoal vai, se banha no sangue e faz uma mega orgia lá, todo mundo, e isso associado com a energia dos demônios, colocando ali, né? O que tem de mal o sexo? O sexo não tem nada de mal. E o que tem de mal o sexo com mais pessoas? Aí é uma questão do que é moral ou imoral. Como assim? Moral e imoral existe? Acredito que sim. Em qual sentido de moral e imoral? Porque a pessoa não pode se relacionar com mais pessoas? Não, isso está relacionado a um processo cultural e civilizacional. E político, porque assim... Não, civilizacional. Porque assim, não, só pouquinho. Se o cara der uma canetada lá, o político, aí você usou, e falar que agora pode, não é mais político. Aí você usou, né, as questões de que existia, né, a poligamia e etc, nos tempos primórdios e etc, né, e blá blá blá. Sempre existiu, inclusive no tempo de Jesus. E por que a sua religião prega que você pode ter mais esposas? Isso não é orgia? O quê? Quem pode ter mais esposas? Não, no Antigo Testamento existia uma questão de ter que aumentar a população. Não. Então os homens tinham mais esposas, mas não é que eles faziam orgias. Vamos ao ponto. Se um homem na tua religião pode ter mais esposas, o que isso diferencia de orgia? Não, no cristianismo, por exemplo, o cristianismo não pode. Tá bem claro na Bíblia que não pode. Não pode, tá? É uma doutrina mesmo. Depois não pode, né? Gente, vamos lá. Homem de uma só mulher, tá escrito, Paulo fala isso. O que é orgia pra você? Orgia é uma relação sexual envolvendo mais de 2 pessoas, basicamente. Nossa, é uma orgia terrível. Agora, né, os casais que estão entre si, eles podem fazer todos os tipos 1001 fetiches, que não é uma orgia. Não necessariamente. Qual é o Tem sentido coisas que não são incentivados. Mas eu não sou assim um doutrinador nesse sentido, não é o meu foco aqui. Mas a tua fala o meu foco sobre o ritual de sexo e sangue. A tua fala é sobre problematizando o sexo. Não é o sexo, é o ritual. Então por que o ponto do sexo? O que tem a ver o sexo no meio? Porque o ritual, basicamente, ele envolve fluidos, secreções que são, dentro de um processo chamado leva e traz, passadas para essas entidades demoníacas poderem obter alguma vantagem. Demoníacas em que sentido? Demoníacas daimon, demoníacas demônio? Demônio mesmo. Então é sua visão cristã, não é questão de visão cristã. É porque, assim, existem... como que funciona o processo da formação de mais demônios, né? Não, querido, me desculpa. Mas ou você vai falar sobre o cristianismo, ou você vai falar sobre a minha prática espiritual. Você está falando sobre as questões de ritual, de magia sexual. Isso. Que você sabe, e acredito eu que se você é um homem com mais de 40 anos, você não tem, e já viveu muito, e sabe muito que a vida não é um morango. As pessoas se relacionam com mais pessoas, você, ou enfim, não vou nem entrar em méritos, já deve ter relação com mais de uma pessoa de uma vez só. Isso é uma coisa comum. Isso não é uma coisa abominável. Eu quero entender aonde que está errado, por exemplo,
eu me relacionar com mais pessoas de uma vez só e sacralizar, exemplo, uma galinha. O que tem de absurdo nisso? Quer dizer, então, que eu não posso transar com meu esposo na pia da cozinha e matar uma galinha pra fazer uma galinhada ali na panela? Não, isso não tem nada a ver. Não, isso tem aqui tudo a ver. É, E se pra mim aquilo é um ritual? A questão é se é um ritual dedicado a cultuar alguns seres específicos. Por exemplo, a pombagira. E o que isso tem de errado? Meu Não, amor, por exemplo, a pombagira, o Exu. o que tem a ver a pombagira com ato sexual? Tem bastante coisa a ver. Então me diz. A pombagira, basicamente, eu sei que você faz um trabalho de acolher mulheres que não vem sofrem ao violência. Caso, não vem ao caso. Me fala da pombagira e o ato sexual. Ela tem a característica de modificar o caráter da mulher que começa a ter relação com ela. Exatamente. Empoderando, não deixando vocês serem submissas, não deixando vocês baixarem a cabeça pra macho, fazendo com que vocês tenham poder pessoal, que vocês tenham discernimento de não serem submissas. Realmente. E também cair abrir todo o seu corpo para a imoralidade. O que é imoralidade? A começar, enfim, você... A imoralidade que o homem pode praticar e a abrir mulher pra não? prostituição? Não tô dizendo isso. Desde quando a prostituição, na visão cristã, é errada? nenhum dos dois tá certo. O que eu acho errado é o homem casado com uma mulher e ficar vendo filme pornô. Aí eu não traio. Concordo com você. Eu não traio. Concordo que não é certo Né? isso. Não, eu tô achando uma questão muito hipócrita. E muito... Não, hipocrisia é você dizer que fazer sexo com seu esposo, fazer uma galinhada pra jantar, é a mesma coisa que fazer um ritual de magia sexual. Mas eu sou um bruxo, querido. Eu vivencio isso. Então, mas o ritual de magia sexual tem a ver com fornecer algo pra uma entidade, não tem? Eu vivencio Tô te perguntando, isso. não tem? Não tem a ver com uma entidade? Pode ser, ou pode ser um agradecimento, ou pode ser porque eu gosto daquela energia, ou pode ser por N motivos. Mas o que eu disse, a minha afirmação é só essa. Não, a tua afirmação o ritual foi... de sexo e a tua sangue é afirmação o mesmo foi... que era feito no passado para cultuar os demônios. A tua afirmação foi uma afirmação que isso é errado. Não Você falei que isso é chamou errado. de orgia, então... Não, eu citei pra você uma fala sua que você... Mas então orgia é que eu até bom. compartilhei pra... A orgia é bom. Aí depende da pessoa, como é que ela encara isso. Depende da crença dela, depende da fé dela. Então você não pode falar que é ruim. Não, eu posso falar que segundo a visão, a dogma cristão é ruim. Segundo a visão cristã, mas eu não tô aqui pra discutir dogma com você. Eu tô pra discutir demônios. Não, você tá falando, exatamente, demônios, eu estou falando de daimons. Eu estou falando que a tua religião pegou uma palavra, um contexto, um conceito e transformou em algo Todas negativo. as religiões, todas as culturas e tradições pegam palavras e adaptam à sua realidade. Mas eu não sou de todas. A minha religião não faz isso. Ela não pega, por exemplo, Jesus Cristo e diz que ele é ruim. A tua faz isso com a minha. A tua religião julga a religião dos outros. A tua religião diz que todas as outras religiões são erradas. A tua religião diz que todas as pessoas que são diferentes da sua forma, do seu formato, das suas crenças, são erradas. Isso não é verdade. Isso não é verdade, porque não seria diferente com o demônio. Quando os cristãos começaram o processo de cristianização dos povos pagãos, em muitos casos, foram os pagãos que se converteram por livre e espontânea vontade. Assim como os povos originários, né? Que foram empurrados goela abaixo, que cultuassem também Jesus Cristo. Independente, antes disso, eles estavam praticando canibalismo. Não Sim, todos. muitos estavam, não todos. Mas aí que tá. Não, mas aí que tá. Então o senhor acha certo eu dizer que você tem que seguir Deus? Por que não botaram, então, profissionais que explicassem pra eles que aquele ato era errado? Por que tinha que entrar religião no meio? Porque se a pessoa tem uma... Então você me diz... Naquela época era assim, o Estado e a Igreja eram só. Se a pessoa tem uma conduta errada, quer dizer, então, que eu vou chamar Jesus Cristo pra curar ela? Isso entra na questão do providencialismo. Não, isso entra na questão de hipocrisia. Isso entra num processo, basicamente, de transformação do mundo segundo as ordens celestiais. Que é o que acontece. O mundo era pagão, hoje o mundo o Ocidente é majoritariamente cristão. O Brasil é 82%. O Rio Grande do Sul é o lugar que tem mais casas de religião do Brasil inteiro, por exemplo. Né? E cada vez mais adeptos entram para dentro das religiões de matriz afro. Né? Isso não é um parâmetro de base, mas isso vai justificar que o teu povo matou muito mais do que o meu, que a tua Bíblia julga muito mais do que a minha. Se não fosse assim, teríamos muito mais pessoas da religião de matriz afro. Bom, posso concluir? A questão de matar muito mais depende, né? Por exemplo, existem estudos de antropólogos também que analisam tudo aquilo, as mortes por homicídio, muitas vezes, tem relação com rituais, tem relação com um pai de santo ali que quer praticar justiça em determinado lugar. Você tá errado. Isso existe. As mortes acontecem muito mais porque a igreja católica criou a monogamia. O que nós mais vamos ver é os ciúmes doentio que o cristianismo criou entre um casal. Isso mata muito mais. Isso já existia antes do cristianismo. E se você me disser que... Os índios tinham ciúmes também. Se você me disser que isso é mentira, você está sendo mentiroso.
Quem criou o conceito de que vamos ficar juntos até a morte? Quem criou o conceito de monogamia? Quem criou o conceito... A monogamia existia em muitos povos, em muitos povos, mesmo sem contar... Você sabe que, que os primórdios era algo aberto para poder manter a civilização, aumentar a população e etc. Então vamos voltar. O casamento é anterior ao cristianismo. Quem mata mais? Não. O casamento é anterior, vikings casavam. Vikings casavam e transavam entre si. Não existia monogamia no meio dos vikings. Me desculpa, então você... Porque eram pagãos, exatamente. Mas independente, eles também casavam. Eles casavam para ter família. E não existia os ciúmes. Então, o que gera mais mortes? É esse casamento criado pelo cristianismo? Não, ou o que você acabou de falar? Rei persa. Você acha que se você chegasse e quisesse... Não, nós estamos falando de cristianismo. Estamos falando de um macumbeiro, como vai mexer com a mulher do rei persa, então. Pra você ver o que acontece. É que você mistura tudo e não dá mais. Não tô misturando. Eu tô te mostrando que esses conceitos existiam antes do cristianismo. O que eu tô te mostrando é justamente isso. Inclusive, o rei tinha mais esposas. O que eu tô te falando é justamente isso. Porque não existia monogamia com o rei. Porque não é cristão. E você acha que a monogamia é uma coisa ruim, então? O que mata mais? Eu não acho que é ruim porque eu fui 8 anos casado. Mas eu não acho que a poligamia seja ruim. Enfim, ela pode não ser ruim pra quem faz essa escolha. Não é escolha. Eu prefiro muito mais não ser hipócrita. Porque os casamentos, e eu tenho certeza que qualquer casal olha pra grama do vizinho. A diferença é se vai fazer ou não. Mas quem diz que não é hipócrita e mentiroso. Porque o cérebro... Existe um inconsciente. Nós desejamos outras questões, nós queremos outras questões, mesmo amando uma pessoa. Porque o instinto do corpo é diferente dos pensamentos do cérebro. Eu acho que cada um é livre pra... Eu não sou moralista. Você tá pensando que eu sou moralista, mas eu não sou moralista. Mas tá agindo como, amigo? Bom, se os demônios estão trancados no inferno, por que Deus permite a saída deles para este mundo? Existem 3 classes de demônios citados na Bíblia. 3 classes de anjos caídos, eu diria, na verdade. Você tem aqueles de Gênesis 6:4 que foram aprisionados no abismo para ser soltos no dia do juízo somente, tá? Como Apolion, que é citado pelo apóstolo João. Você tem os 2 terços, né? Os 2 terços de anjos que guerrearam contra 1 terço dos anjos, e 1 terço foi derrubado por Arcanjo Miguel e seus anjos. Isso é descrito em Apocalipse. E a gente tem também em Salmos 82, isso é uma teologia controversa ainda, tá? Não são todos que acreditam, mas você tem em Salmos 82 os Elohim, que foram designados no passado para governar as nações, mas governaram com injustiça e foram condenados a cair como homens, ou a morrer como homens, e cair como qualquer dos príncipes. Por que Deus permite? Ele permite porque ele dá... A vida tem... Um dos maiores dons da vida é a liberdade. Então você vai escolher. Qual é a diferença de Deus, no Antigo Testamento, mandar destruir, né, o povo do Egito para proteger o seu povo, seus filhos, e de hoje? Por que hoje ele deixa esses demônios transitarem, esses demônios que você acredita, transitarem em meio a nós, e na época... Porque eles não eram... A questão de ser filho é uma questão bem peculiar. Deus é espírito. Para você ser filho de Deus, segundo a visão cristã, você tem que nascer de novo em espírito. Porque Deus é... Aí você se torna filho de Deus. Tá, mas vamos voltar no tema. Não. Então tá bom, pessoal. Quem não pertence... Nós não somos todos filhos de Deus. Ok? Existe uma diferença enorme entre nós e quem mergulhou a cabeça pela mão de um, sei lá, um pastor não é dessa forma que trai a mulher e etc. Você renasce. Né? É aquele que permanecer, será salvo. Tá, aquele que acreditar e permanecer será salvo. Permanecer em quê? Permanecer consagrado, santo. Buscar a santificação. Que santo? Quem de nós é santo? Ninguém é santo, mas todo mundo busca a santificação. E o que é buscar a santificação? Porque o que justifica, segundo o cristianismo, o que justifica, quem que justifica as coisas? Quem justifica é Cristo. É o sacrifício feito por ele para justificar. Então não é para pegar somente o perfeito. Quem busca, o que é buscar a santificação? Mas você deve buscar, fazer o compromisso de buscar. E qual é o compromisso? O compromisso de você não mais pecar. O que é pecado? Errar o alvo. O alvo é a manifestação. Por exemplo, você tem... vou pegar um exemplo para você entender. Você tem a questão dos Exus, das pombagiras, e a pessoa que serve aquela entidade, ela vai, em muitos aspectos, manifestando características daquela entidade. Não. Ela começa a repetir padrões. Não. Então, por que quando vocês fizeram aquele debate lá, que tinha 13 macumbeiros contra um teólogo? Era o tema do debate, tá? Não tô rotulando. Eu nunca chamei alguém, seu macumbeiro, coisa do tipo. Macumba é um instrumento musical, não é uma Eu sei disso, mas é também parte desse rito. E por que eles... E aí? Nós estávamos entre 13 lá. Tá. E os 13 estavam lá, e as mulheres que estavam lá, todas elas usavam uma roupa muito parecida, estavam manifestando características da própria pombagira. O vestido vermelho. Você sabe, a mulher tem que tomar o champanhe. Não, eu não sei do que você está falando. As mulheres não tomam champanhe, quem toma é a entidade. A entidade, elas estavam exatamente. trajadas com vestimentas religiosas porque elas são influenciadoras e elas estavam para um debate. Exatamente. Elas se sentiram confortáveis de utilizar aquela roupa. Ponto. Mas as entidades... Você tá vendo eu vestido de pombagira aqui? Mas você nunca vestiu. Você nunca manifestou. No dia da minha sessão. As joias, no dia a dia? unha. No dia a dia?
O que tem a ver a unha com a pombagira? Eu tô falando que as pessoas que começam a servir uma entidade, elas começam a manifestar características daquele arquétipo. Olha, você não serve a Deus, eu não tô vendo puritanismo em ti. Hoje eu sou puritano? Mas então, meu bem, por que eu servir a pombagira, vou ter que virar a pombagira? Da onde isso? Eu tô dizendo que da onde esse padrão? Eu tô querendo explicar a seguinte lógica. Os demônios, Lógico. Existem os grandes demônios ali no você inferno. tá falando da pombagira agora. Tá? Segundo a demonologia. Vamos pegar a pombagira. Da onde que você tirou que quem incorpora a pombagira assume os traços da entidade na sua vida cotidiana? Em muitos aspectos, e muitas vezes sim. Da onde que você tirou isso? De observar. Pelo amor de Deus, base nenhuma você está falando. Você está falando de várias questões, de uma crença da minha religião, da minha espiritualidade, que é o que vocês fazem diretamente, julgando, condenando e estereotipando no que vocês acreditam. E vocês não podem fazer isso. Quando a pessoa ela vai ter uma ação específica relacionada a uma entidade, ela manifesta aquela ação específica. Então, por exemplo, em algum momento de sedução, a mulher ela vai manifestar aquela energia que vem da entidade. Da entidade. Então, por exemplo, na vida cotidiana, nós não é? somos todos animais. Então, a cadela, quando tá no cio, é a pombagira que tá fazendo ela entrar no cio. A mulher não pode ter vontade de dar por pura vontade? Não, né? Porque, não, a religião de vocês, a mulher não pode gozar, se né? A pessoa ela tem que transar pra procriar. Não, tá na Bíblia, tá na Bíblia. Não. Não está na Bíblia que a mulher... Não está na Bíblia que a mulher, ela deve procriar. Não. Não desse jeito aí. Que jeito que está na Bíblia? A Bíblia diz assim que um não deve se abster de satisfazer o outro quando... O casal, no caso, né? Marido e mulher. Quando o outro desejar, porque isso... se você deixar de fazer isso... Sexo oral é certo na Bíblia? Não fala de sexo oral na Bíblia. Então a gente não sabe se pode fazer ou não. Melhor não fazer, né? Eu não tô falando isso. Mas tô dando um exemplo. Eu sou pastor doutrinador? Eu tô doutrinando você? Tá. Não, eu tô te falando sobre... Você tá querendo falar sobre a minha religião. Eu tô falando sobre as entidades e os demônios. Mas você não tem voz de fala. Você não pode falar eu que posso a mulher... ter boca? Não pode. A mesma coisa. Não é porque eu tenho boca que eu vou dizer pra você que você tem o pecado da gula porque você está acima do peso. Que você não tem controle. Que você chegou atrasado, então você não... Eu não posso me basear nas tuas ações pra eu te julgar. E por que você, por exemplo, como líder espiritual, não para de falar sobre a Bíblia isso, o cristão aquilo? Você tá julgando. Porque a sua religião é a que julga a minha, não é o contrário. Não, no começo era o contrário, eram os pagãos que julgavam os cristãos. Ai, Deus, querido. É a mesma coisa, cara. Para de começo. Nós estamos em 2026, nós temos um cérebro, uma sociedade, e se a gente está fazendo um debate é para algo produtivo. Vamos parar de história passada e focar no presente. Mas você fala que os cristãos mataram, o cristão não tá matando hoje em dia. Eu rebati o que você falou. Hoje em dia, né? O cristão não tá jogando ninguém na fogueira. Quem começou com essa base foi você falando que os pagãos matavam. Eu rebati. E agora você tá usando de volta contra mim. Você tá falando isso agora. O que eu tô falando agora? Você tá agora? trazendo isso. Não tô trazendo isso. Não tô trazendo isso. Eu estou falando que a pombagira não modifica a imagem, não. O que você falou de forma pejorativa e negativa. A pombagira estimula, traz para a mulher o empoderamento, a beleza, a autoconfiança. Ou seja, porque a pombagira, o que a pombagira é? A pombagira é uma repetição de um arquétipo que começou a ser mapeado lá em Astarote. Ela é um demônio ou um espírito? Independente. Ela pode ser um espírito. Não, independente, porque o que é um demônio? Vamos fazer o seguinte, o que é o Exu? A pombagira, você está falando do Exu catiço ou do Exu orixá? Eu sei que existem vários Exus. Não existem vários Exus. Eu estou te perguntando. Depende da linha, depende da linha. Não depende de linha, porque aqui ninguém é carreteiro, ninguém é costureiro. Você, em horas, não, existe Exu caveira. Mas isso não é orixá. Você tá falando de orixá porque é uma linha mais voltada... Não, você falou Exu. Eu estou te perguntando... mesmo, eu estou te perguntando se você está falando de Exu, orixá ou Exu catiço. Você, em momentos, quer falar sobre pombagira que você nem entende o que você está falando, sendo que você não sabe diferenciar um orixá Exu de um Exu catiço. Vamos voltar. Então você não fala sobre o que você não sabe. E você sabe falar sobre demônio, alguma coisa? Olha, querido, eu sou uma pessoa que mora numa casa de 4 milhões, que tem uma Porsche, 2 Evoque, uma BMW, tem uma saúde impecável, tem uma vida maravilhosa, dei uma casa de R$1 milhão pra minha mãe. Se falar sobre demônio é mostrar uma vida perfeita de saúde, de caráter, de êxito e etc, eu sei falar sobre demônio. Então, basicamente, isso significa que, do meu ponto de vista, o demônio só tá te dando corda. Só tá deixando... Pra você não sair correndo antes de perceber qual vai ser o problema final. Qual vai ser o problema final? O problema final é o inferno, basicamente. Quem disse isso? Você não acha que você... E teve uma situação que eu vi você falando... Quem disse isso? Você disse que você negociou Estão vendo, pra poder ficar numa boa posição no inferno. Ele já veio diretamente com a fala de... E eu fiz propositalmente. Porque eu tenho crescimento na minha vida, cultuo minhas entidades com fé, eu vou pro inferno. Entendeu? Mesmo que eu tenha caráter, seja um pai de família, que eu seja uma pessoa correta, que eu seja um homem do bem, que eu seja um homem honesto, eu vou pro inferno. Não, eu não tô julgando que você vai pro falou, inferno. Você afirmou. Eu tô dizendo que você... Você vai pro inferno pelo pecado da gula.
Independente, se eu for, paciência. Então vai ter que ir também. E você pela vaidade, pela luxúria. Obrigado. Se Ai, você não tem noção, a luxúria se- vive em mim. Se a questão é E aí essa... que tá, porque eu não vivo de hipocrisia. Eu sou o que eu sou, eu não me mascaro. Eu também sou o que eu sou. Eu não me mascaro. Exatamente. Os meus instintos, os meus desejos, o que eu tenho Não, na vontade pra verdade, quem eu olho. eu vi Até vários porque você podcasts é seus, do cada se- vez eu vejo você com uma máscara diferente. Diferente. Você é do sexo. Qual o seu sexo? Sou masculino. Biologicamente você é o quê? Tá na cara que acho que não precisa nem responder, né? Biologicamente você é macho, não Sou é? macho, exatamente. Ok, nós temos testosterona. Sim. Automaticamente nós somos mais interligados ao sexo. E qual é a Não preciso lógica? falar mais nada. Qual é a Ou lógica? seja, eu sou a própria luxúria, nem anjo, nem demônio, eu sou o encanto, como ele falou da vaidade, né? Mas eu não acredito nos pecados que eles acreditam, então eu não irei pro inferno. Você vai pela gula. Não, você não vai... Não é questão de acreditar ou não. A questão Tu é que também existe... vai, Ariane, tu também vai. Vamos pegar o exemplo dos egípcios, tá? Os egípcios, quando alguém morria, ele tinha que passar pela balança de Osíris, Anubis. para saber de Osíris, daí na Anubis ia levar ele, ia Anubis, conduzir. aham. Anubis ia conduzir ele. Ia pesar o Mas coração uma pena e um coração. Exatamente. Então, eu sei que o Osíris e Anubis são entidades diferentes. O Anubis é aquele que tem a cabeça de chacal. Uhum. Então, no caso, sempre existiu um critério, é isso que eu tô falando, que vai pesar os corações. E que vai pesar essa E questão. quem estipulou esses critérios? Antes foram os deuses, no caso do Egito. Tá, e cadê aonde esses deuses pisaram aqui na Terra pra dizer isso? Essa Então é a foi tradição. criação do homem. Você é antropólogo. Mas é e a criação do homem. Ok, e na questão... Tá ok. Não, tá ótimo. Continua. Você é apenas um brinquedo útil para forças que fingem te obedecer. Nossa, achei incrível esse argumento. Realmente. Não é um argumento, é uma afirmação. Claro, com certeza. No teu ponto de vista. Você quer que contextualize? Não, é que eu achei, sinceramente, sem finalidade nenhuma pra um debate. Não, tem finalidade sim, porque Qual? se você tá fazendo uma troca com seres espirituais, basicamente, é porque eles querem algo de você também. Não é só você que quer algo deles ou que recebe algo deles em troca. Tá, e como é que você sabe disso? Não, porque eu tô te fazendo essa afirmação. Tá, mas como é que você tá afirmando sobre a minha vida? Eu não tô afirmando sobre a sua Sim, vida. Você falou, você. Eu tô dizendo que você, Ah. pelo fato de você trabalhar com certas Mas forças... você sabe como é a minha comunhão com as minhas entidades? Eu sei como são as entidades. Não, eu você sei, não sabe sim, eu porque sei. você não sabe diferenciar Eu chucatiço de posso orixá. não diferenciar exatamente Você o disse termo que a dentro do pomba- você candomblé, disse dentro que- da não, quimbanda. Você julga. Você falou que a pombagira leva a mulher à prostituição, Leva. tá? Ela leva a mulher, leva a mulher a eu te mostro, odiar o homem. a odiar o homem que é machista. Não, a odiar o marido, A odiar o de modo marido que geral. bate. A odiar o marido que trai. Ela ensina a mulher a ter vergonha na cara. Isso sim. Vamos voltar lá. Se você falar de pombagira, a gente vai ter um sério problema aqui. Porque eu não tô falando aqui que o teu Deus... Ela tava aquele assassino, basicamente, só isso. Não, tô Ele falando do sai povo. matando as pessoas Tô à falando torta e do direito. povo. Porque você falou do meu povo. Você falou do povo pagão. Sim, Eu justifiquei. O cristão de hoje é o pagão de ontem. Eu justifiquei. O cristão de hoje é o pagão de ontem, porque o pagão resolveu Não, o pagão seguir foi aquilo obrigado. que foi... Não, O pagão foi obrigado. Foi obrigado, Constantino foi foi goela obrigado? abaixo. Constantino Não, foi se obrigado? um ou outro não for, é uma coisa. Não. A maioria foi. Sabe por que Vamos Constantino voltar. se converteu? Não, porque eu não Porque quero a falar... mãe eu não- dele eu teve uma visão eu curso de um anjo direito, que falou. Eu curso direito, eu Ela falo... é considerada santa hoje. Eu curso direito e falo muito sobre diversas Parabéns, desejo questões que você se que a forme. gente... Não quero. Nem Não quero. quer se formar? Não, não quero. Eu prefiro 1000 vezes trabalhar no não hipocrisia do que o judiciário que pra mim hoje não tá equilibrado. Mas não vem ao caso. Você afirmou agora o quê? Que você é um brinquedo útil na mão de forças que fingem te obedecer, porque na verdade elas não querem te obedecer. Elas vão te dando corda como Pro líder inferno. espiritual para eles poderem alcançar mais pessoas na Terra através Olha, de você. Eu vou ser muito sincero assim, ó. Eu prefiro 1000 vezes, então, ser esse brinquedo, né? Até então eu era um sacerdote, mas eu sou um brinquedo agora. Do que diversos pastores, como os pastores mirins de vocês, que prometem curas milagrosas. Acho um absurdo. Que prometem... Não tem de vocês. coisas. Não, daí que tá. Não tem de vocês. Agora você acabou de me chamar de brinquedo de entidade demoníaca que eu vou pro inferno. Não, eu tô falando Né? que você é um De brinquedo uma útil forma na mão de forças de- que fingem te obedecer. Que eu vou pro inferno. Não, isso é outra conclusão. Não, foi o que você A falou. questão do inferno, ela Ele tá não falou que eu relacionada... vou pro inferno.
Bom, se você continuar praticando essas coisas até o fim, a escritura, segundo a Bíblia, não segundo a minha vontade. Eu não sou um fantoche, e eu tenho cérebro, e eu não sou cordeiro. Mas foi o que você afirmou, eu não sou juiz. Eu não sou cordeiro. E eu não sou juiz. Vocês fazem uma lavagem cerebral na cabeça de muitas pessoas e vocês trazem o preconceito, vocês trazem a discriminação. Deixa eu concluir. Você já viu sacrifício humano alguma vez em algum ritual? Tá. Você já viu ou não? Sim ou não? Não, querido, eu nunca vi. Ótimo. E eu acho a tua pergunta uma pergunta completamente... É um não nunca ou é só um não? Completamente idiota. Eu nunca vi. Por quê? Por quê? O que essa pergunta tem de relevância? Porque sacrifício humano seria algo inaceitável para nossa sociedade. E o que isso tem a ver comigo? Eu tô te perguntando se você já presenciou isso. Por que perguntando pra mim? Porque você falou sobre bruxaria. Eu sei que muitos ritos mais pesados... Lava a tua boca. Pesados, sim. Lava a tua boca pra falar de bruxaria. Lava a tua boca. Nunca existiu bruxo que fez algo do tipo. Existiu muita coisa antes do Velho Testamento, existiu muita coisa antes nos primórdios de civilização. Lava a sua boca pra interligar a bruxaria a algo relacionado a homicídio. Lava a tua boca pra relacionar a bruxaria a alguma coisa relacionada a algo negativo. Não, eu posso falar isso tranquilamente. Não, você não vai falar sobre isso. Você não vai falar sobre isso e você não vai interligar um bruxo a um psicopata, a um assassino. Na minha frente você não vai fazer. Eu vou te falar uma coisa. Tá? Não, na minha frente você não vai fazer. Eu já fui vítima. Na minha frente você não vai fazer. De bruxo, tá? De bruxo, que fez sacrifício de bode pra me matar e botou pessoas ali. Botou pessoas ali pra tentar fazer o mal contra mim. Eu fui vítima de um grupo uma vez em situação... Mas eu tô te entendendo. Sabe o que aconteceu com essas pessoas? Ou o senhor tem uma deficiência de raciocínio. Todas elas morreram. Nossa, então foi teu Deus que matou. Não, deve ter sido mesmo. O porquê que o senhor tá me interligando... Acredito que foi mesmo. A algo relacionado aleatoriamente. Por que você tá me interligando a algo relacionado ao homicídio? Não, porque existem estudos antropológicos que mostram... Por que você fez essa pergunta pra mim e interligou a bruxaria? Porque eu perguntei se você em algum ritual. Se você estudasse bruxaria, se o senhor estudasse bruxaria, o senhor saberia que não é essa visão cristã. Um antropólogo cristão, pra mim, é a mesma coisa que nada. Porque você usa a sua fé como base pra julgar a minha. Eu quero que o senhor explique o porquê que o senhor interligou homicídio à minha pessoa. Porque o antropólogo tem que ser ateu, então. Por que o senhor interligou homicídio à minha pessoa? Eu não estou interligando, eu estou perguntando se você... Não, o senhor não pergunta pra qualquer pessoa isso. Eu perguntei, você já presenciou, por curiosidade. Mas por que eu teria que presenciar um homicídio? Não sei, porque existem muitos rituais... Eu tenho cara de bandido? Existem rituais de sacrifício. Eu tenho cara de bandido? Não tô falando... O senhor acha que se eu visse um homicídio, eu ia estar aqui solto livremente? Muitos estão, na verdade. Mas e eu? Eu tô falando de mim. Eu te fiz uma pergunta, não sei por que você tá tão irritado. Não, eu tô irritado porque o senhor interligou um bruxo, como o senhor falou, que é interligado a matar pessoas, a um assassino. Aonde eu morava... A uma pessoa que presencia um crime e se cala. Existia uma bruxa... me poupa, querido. Que matou um monte de gente na cidade. Tá bom, e ela tá presa? Ela morreu. Tá ótimo. E o que tem a ver comigo? Não, só tô falando. Tem um monte de pastor estuprador aí. Concordo. Um monte de Concordo. E aí que tá o porém. Concordo que tem mesmo. Vai se preocupar com os padres pedófilos. Não, vai se preocupar com os pastores pedófilos. Eu vou me preocupar com o que tá na sociedade. Mas você não falou disso porque... Eu vou me preocupar com o que está na sociedade. Que um bruxo pode matar uma pessoa ou que existe... Porque existe magia de comando. Mas que magia de comando? Existe magia de comando. Precisa de um bom psiquiatra, amigo. Não, cara. Precisa de um bom psiquiatra. Não, preciso que você conheça... Pra pré-manicômio. Pelo amor. Eu não vou pegar aqui... Eu não vou pegar aqui os nomes, porque você pediu pra eu não usar o celular e eu vou até... muita loucura o cara chegar pra mim e perguntar se eu vi um assassinato. Acontece no sacrifício. Existem diversos casos de homicídio no Brasil. Vai perguntar pra tua filha. Existem casos de homicídio. Vai perguntar pra tua filha, pro teu filho, pra tua esposa se eles viram um assassinato, um homicídio e participaram. Existem casos no Brasil. Mas pelo amor de Deus, de homicídio que são comprovadamente de rituais. Que comprovadamente? Comprovadamente. Olha, a mídia foi comprovado no Rio Grande do Sul. Por pesquisa forense. Por pesquisa forense. Um bruxo no Rio Grande do Sul foi absolvido por uma mentira que inventaram sobre ele. Existe casos assim como teve vários. Assim como teve diversos pastores estupradores, padres estupradores. E como é que você vai... Tem que ser preso. Como é que você vai perguntar pra mim se eu vi um crime me interligando a isso? Não, eu não tô te... Tá, sim. Tô te perguntando. E o judiciário hoje não é burro. Tô te perguntando. Mas pergunta pra eles se eles viram um crime e participaram. Eu tô debatendo com você, não tô debatendo com eles. Se alguém participou de um crime. Eu tô debatendo com você. Você tá me perguntando isso? Eu não participei. Você pode me perguntar tranquilamente, que eu vou dizer que não. Você tá me perguntando isso. E tá me interligando a bruxaria. Existem casos reais eu não vou te avisar, eu não vou aceitar que tu interligue a minha fé, a bruxaria, assassinatos e a crimes. Bom, um bruxo tentou me matar, e daí? Não, mas tentou no feitiço, né? Tentou no feitiço, ele tentou no feitiço te matar, né? Não, tentou me matar fisicamente, mandou gente matar. Se tu não tem vergonha na cara de alguém te perguntar se tu já viu um crime, presenciou um crime, etc, eu tenho, porque eu criei um filho de 2 anos e meio. Ué, uma pergunta sem pé nem cabeça interligada à bruxaria, porque meu filho pratica bruxaria, meu filho. Por questões que nem a tua, que ele pode passar um preconceito horrendo no colégio.
Ah, pelo amor, Independente. aprende a lidar com rede social, amigo. Porque na hora de fazer livezinha lá, tocando meu nome pra ganhar engajamento nas minhas costas, foi bom. Engajamento, o vídeo não deu 6 mil visualizações, o anterior deu 70 mil, Pois é. que nem citou seu nome. Pois é. Né? Porque vai ver se não é tão relevante quanto Falta você de pensa. capacidade, né? Às vezes isso não é tão Querido, relevante quanto você faz pensa. a base, faz a métrica do teu Instagram e do meu. O meu Instagram tá travado há 3 Faz a anos. métrica Eles do não teu deixam canal do crescer. YouTube. Faz a Ai, O YouTube nosso, sim. tadinho. O YouTube nosso sim, tá com 270 mil. Não sei o seu quanto tem. O meu YouTube, que é uma rede que eu não utilizo, tá com 170. Eu não utilizo. Pois e é. o meu TikTok, com 1 milhão e 100 mil. Eu não uso o Instagram, tá com 33 eu mil. perdi 2 Instagrams com 1 milhão, mas permaneço com 3 de 500. Não, legal, legal. Mas Agora, eu se não me você importo perguntar pra basicamente quem seja com quem é o isso. Bruxo Malagueta, as pessoas conhecem. Você, Eu meio que não me importo com isso, na verdade. Eu só me não importo se é falar importa do com ponto. quase nada, né? Não, Não se importa com quase nada, só sobreviver. Hibernar. Seguindo, pessoal, que agora o embate ficou quente. Se um demônio é tão mal para o cristianismo, por que para diversas outras crenças que os cultuam, eles são essências primordiais que trazem sabedoria, crescimento e êxito? Bom, em primeiro lugar, isso é um eufemismo. É você pegar alguma coisa extremamente negativa e dar um nome bonitinho pra ela. É mais ou menos como a ideia da Rússia invadindo a Ucrânia e chamando de operação militar especial. Na verdade, é uma guerra especial. Na verdade, é uma guerra e com assassinato e varrendo pessoas do mapa. Então, aí eles chamam de operação militar especial. Isso é um eufemismo. Quando você quer chamar um demônio de um ser primordial, é um eufemismo. Na verdade, o demônio, tudo bem, ele começou como um ser que foi criado por Deus com uma finalidade. De trazer a criação do cosmos, de participar da ordem celeste. Só que ele se rebela. Ele, na verdade, é o que eu tô vendo você fazer muito aqui em relação à Bíblia, por exemplo. Você não é obrigado a concordar com a Bíblia, mas você odeia a Bíblia. É isso que a gente percebe. Nossa, por que será, meu amor? Será que é porque eu sou escorraçado por ela? Mas você será que é pode porque, será que é criticar. porque, será que Você é porque pode eu, odiar, porque você então. falou? Você pode será odiar. que é porque eu sou gay e porque eu nasci assim e eu sou escorraçado e fui pelo meu pai, pelo meu avô, pela minha família inteira por conta da tua Bíblia? Mas quando- Será que porque morrem travestis e gays apanham na rua diariamente por conta disso? Será que porque o senhor acabou de chamar, por exemplo, uma mulher como ela que incorpora a pombagira de uma futura prostituta? Eu não falei isso, não coloque palavras na minha boca. Eu Ela falei incorpora que a pombagira. entidade Ela incorpora pombagira. pombagira, Ela incorpora a pombagira. E aí? ela influencia a mulher a Todas ter as certas mulheres que atitudes. incorporam pombagiras que estão me assistindo, as palavras dele, voltem lá, caso não viram, foi essa. A pombagira leva à prostituição. Ou seja, todas vocês são prostitutas. Não, ou seja, nada. Isso é um salto E quem lógico que não tem cultua- nada a ver com o e que está quem sendo falado aqui. quem cultua a bruxaria Tá- tem interligação Você está dando saltos lógicos com aqui no homicídio. raciocínio. Não Isso foi é você que falácia. falou. Não. O Você que espírito da falou. pombagira, basicamente, é o espírito de uma mulher que muitas vezes, não em todos os casos, mas muitas vezes foi uma prostituta. É isso que você acredita, não é? O espírito da pombagira foi uma mulher que sofreu muito. Que sofreu, em alguns casos, que foi trabalhar que na sofreu prostituição. muito, que teve que sustentar uma família, que teve que... Mas que problema é esse da prostituta se Jesus Cristo também deu a mão pra uma? Deu a mão e levou E ela que para problema o é caminho essa? da consagração, E quem te da falou que a purificação. pombagira não tira a mulher da prostituição? A Andressa Urach é minha filha de religião. Ela entrou pra religião, ela saiu da prostituição. E aí? Pombagira E tira ou agora bota? ela faz conteúdo adulto, Não não é? faz mais. Não faz mais? Não. Não tô sabendo, porque eu tô acompanhando as notícias toda semana, quase. Você acompanha E muita sempre vem. coisa. Eu Muita coisa. acompanho. Muita coisa você acompanha. Sai no UOL até. Veja só. Sai até no UOL. Então você pega o meu Instagram e você dá uma olhadinha de novo. Olha, eu acho que deve ter uns 2 meses a última notícia que eu vi. Então tá bom, você acompanha eu trocar de roupa e vestimenta diariamente, mas Independente. Ai, querido, volta na colocação aí. A gente tá pegando casos pontuais e as pessoas, elas mudam. Volta na colocação. Exatamente, volta na colocação. Vai, a pombagira leva a mulher à Ele está prostituição. sendo gordofóbico aqui. Ai, porque eu tô acima sim. do peso. Eu vou não começar de romantizo, mimimismo eu agora. Não romantizo, Agora eu vou começar. Eu não romantizo. Eu vim aqui pra debater. Eu vim aqui não pra debater romantizo demônios. com pessoas que crucificam gays. Eu não crucifico gay. Tá? Não romantizo. Não romantizo. E desde quando eu crucifico gays? A tua fé e a fé que tu prega e a tua fala que as mulheres vão ser prostitutas se trabalharem com pombagira, eu não preciso falar mais nada. Ou isso é hipócrita, ou isso é hipocrisia, ou é burrice. Não é só pombagira, é qualquer entidade que você entra em contato. Segundo a visão cristã, você não deve fazer contato com os mortos. Ponto. Ai, gente, então Jesus, quando ressuscitou no terceiro dia, ele era vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou e tiveram contato com os Sim, mortos. e ele anuncia o que acredita-se na anuncia teologia. nada. Ele anuncia as boas novas no Sheol, Gente, no Hades. uma balela atrás da outra, mais uma pessoa despreparada pra debater. Eu que falo a não mesma traz coisa, nada. eu acho a mesma coisa aqui, do que eu tô vendo aqui. Não Claro. conhece nada de demonologia, não conhece demônios, acha que tudo são rosas, são flores. Toda entidade é uma mil maravilhas, é um ser primordial. E não é assim que funciona, assim como nem toda pessoa Não, é. gente, é negativo, é maligno, igual a mulher que é prostituta porque incorpora a pombagira. Gente, Daimon é uma energia primordial da natureza, é uma essência da natureza. A natureza não é boa nem má. Você precisa saber lidar com essa energia.
Não existe bem ou mal. Existe Daimon, dualidade. Daimon não é exatamente a mesma coisa que Orixá. Orixá, sim, a gente tem os casos das forças da natureza, Ai, que estão gente. organizando o cosmos. Eu entendo dessa forma, pelo que eu estudei. A natureza, ela não é positiva nem Não, destrutiva. perfeito. Ela não é. A natureza, não. ela é um equilíbrio. A natureza Os ela não então tem você dogmas. precisa estudar sobre orixá, porque orixá não é santo católico. Orixá tem essências de natureza. Orixá, ele constrói, ele ajusta, ele equilibra, ele molda, tá? Nós não fantasiamos. Segundo as escrituras, a questão dos orixás, eu particularmente, na minha visão, tá? Eu entendo que entra naquilo que a gente não tem capacidade para julgar. Tá além da nossa capacidade de julgar. Independente. Agora, entidades específicas que produzem padrões de comportamento específicos no ser humano, tá? Padrões de violência, padrões de imoralidade. Que entidade? Se eu falar aqui, você vai dizer que não, porque existe a entidade da guerra. Eu vou falar pelo que eu tenho voz de fala. Baal, você pode pegar Astarote. Se a gente puxar aqui, existe, por exemplo, é muito comum. Se você me falar de Baal, que as pessoas queimavam tudo dentro de casa, inclusive seus filhos na fogueira pra Baal, eu vou concordar. Baal também. Eu vou concordar. Agora, se você me disser mais uma vez que a mulher que incorpora a pombagira vai ser prostituta, aí eu não consigo te entender. Uma hora você fala uma coisa com lógica, outra hora você fala uma coisa completamente Eu não tô dizendo que ela vai ser prostituta, não vai ser prostituta. A questão é que vem uma energia específica. E desde quando a mulher já não tem... Porque ela é uma mulher, querido, ela não é, ela é uma mulher morta. Vamos voltar aqui, A pombagira é uma mulher morta. Vamos voltar. Ela viveu, ela teve uma vida, ela teve uma história. A mesma vontade que a pombagira tem, a mulher viva também tem. Tu tem que entender e parar de minimizar, achar que a mulher precisa de uma entidade pra levar ela a alguma coisa que ela já não queira, Isso é tudo uma falácia de... tudo é falácia, espantalho, né? você tá fazendo falácia de espantalho. O espantalho é a tua Bíblia. Não, você tá fazendo uma falácia de espantalho. Você tá dizendo que eu tô falando uma coisa que eu não tô falando. O espantalho é tu me interligar um crime. Eu não te interliguei, eu perguntei se você já vivenciou. Mas pergunta pra outras pessoas. Mas eu pergunto, como que eu vou vivenciar? Como que eu vou vivenciar um problema. assassinato? Como que eu vou vivenciar um assassinato, meu velho? Não sei, né? Só perguntei. Eu não posso ter curiosidade. O que acontece nesse rito? Eu vi um vídeo seu que você fala que o rito a pessoa se banha no sangue e depois vão fazer uma orgia. E cadê o que mais que acontece? Cadê o homicídio? Não, o homicídio só do animal ali. Mas outra coisa, o que tu tem a ver com isso? O que acontece ou não dentro da minha casa? Só uma curiosidade. Que curiosidade tu tem na minha casa, na minha vida? Não é em relação à sua vida. Não, tu tá falando da minha vida. Em relação a rituais. Querido, você simplesmente é um novato. Você que tá falando. É um novato que foi pesquisar minhas redes sociais, onde eu só vi um único vídeo que o Lua me mandou. Tá? Você interligou um bruxo a um homicídio, você disse que a mulher que incorpora a pombagira vai ser prostituta, entre outras coisas. A ideia de fim dos tempos com destruição do inferno é anterior ao cristianismo. Então a sua crença conduz à destruição do ser. Por qual motivo? Porque se essa premissa for verdadeira, que existe... que certas condutas conduzem ao inferno e que no final das contas o inferno vai ser destruído, se você incentiva essas condutas que conduzem ao inferno, você está levando pessoas à destruição do ser. Quais condutas que eu incentivo as pessoas? Aquelas condutas que a gente sabe que pela cosmovisão cristã... A gente sabe não. Pela cosmovisão, você falou várias delas aqui, que a cosmovisão bíblica, a cosmovisão cristã, atribuem como aqueles que não vão herdar o reino. Tá ok, mas eu não sou católico. Eu não acredito em Bíblia. Mas eu tô falando que o zoroastrismo já falava isso. Não, mas eu não acredito a religião nisso. dos magos. Eu não acredito. Não, mas é que tá. Eu não acredito. Os reis magos que foram lá. Eu não acredito nisso. Não, tudo bem, você não acredita, mas então eu não vou pro e inferno. se isso for verdade? Eu não vou pro inferno. A minha religião não acredita nisso. E se isso for verdade? Eu não vivo de achismo. Eu vivo dia após dia. Tá. Eu não sou que nem vocês que vivem se martirizando, se crucificando dos instintos naturais da vida. Veja bem. Deixa eu concluir. Dos instintos naturais da vida, como desejo, como certas questões, a vontade de usar uma roupa mais aberta, a vontade de ser livre. Eu já fui bem livre, eu vivi bastante, como você falou, pode ter certeza. Eu não sou um puritano que nasceu em berço evangélico que nunca viveu o mundo. Não, muito pelo contrário. Agora você renasceu. Tá? Não é questão de renascer. Eu, particularmente, não sou assim. Eu acho que as pessoas têm total liberdade de fazer aquilo que elas querem, desde que elas não prejudiquem o próximo. E está tudo bem. Não é a crença das pessoas que vai fazer com que a pessoa seja boa ou ruim. Que ela vá pro céu ou vá pro inferno. Porque eu não acredito nisso. Eu acredito em pessoas boas. Acredito em caráter. Acredito em conduta. Acredito em organização social. Eu não baseio a minha fé em atacar a fé dos outros. Eu não baseio a minha fé em condenar a fé dos outros e dividir as pessoas. A minha religião une. Pode chegar lá um evangélico, um macumbeiro, um preto, um branco, um viado, um gordo, uma prostituta, o que seja.
todas serão bem-vindas lá dentro. Diferente de outras crenças, uma única crença em específica, que julga, condena, critica e traz o preconceito à tona. Eu não sei se você sabe, mas a China, por exemplo, não tem religião, mas eles pegam os religiosos dentro da China, os muçulmanos de uma linha específica, e levam para campos de reeducação. Tem 1 milhão lá. Tá? Eu não sei se você sabe, não lembro se o número é 1 milhão na verdade, mas é muita gente. E em religião tem. Tá? Os muçulmanos, como você sabe, também têm linhas específicas mais radicais que não são tolerantes, nem permitem certas crenças, certas práticas dentro do país. Tá? Não é só o cristianismo que é assim. Existiam linhas pagãs no passado que faziam a mesma coisa. Ou como os próprios romanos que jogavam cristãos aos leões, famílias inteiras, com homens, crianças, mulheres. Então a gente sempre vai cair nesse ciclo. Veja, quando você está falando que você está aqui para acolher todo mundo e tal, mas não foi o que eu vi aqui. Quando você fala sobre pastores, etc., você só pega os exemplos ruins. O que você fez? Assim como eu peguei um exemplo ruim. Não, assim não. Vamos voltar. Não, tem exemplos agora ruins você falou, dos dois lados. Você falou, eu me calei. Você está me interrompendo. Quem começou, não, mas não é um monólogo, né, querido? Quando você começou a falar... Você fala assim. Quando você começou a falar, você começou a me atacar falando que quem havia matado o povo de Deus foram os pagãos, blá, blá, blá. Você começou. Quando você disse que as pombagiras levam as mulheres à prostituição, quando você interliga um bruxo a um assassinato, tudo isso não é um ataque? Você quer que eu sente aqui pra você e diga assim, continua, meu amor. Eu não sou como vocês que acreditam que o mar se abre ao meio. Tá. Eu não sou como vocês que acreditam que a mulher engravidou do Espírito Santo. A Virgem, eu não sou como a Virgem, não a mulher. Eu não sou como vocês que acreditam que uma arca cabe todos os animais do mundo. Eu não sou como... Entende? Eu podia citar vários exemplos fantasiosos. Não. Simbólicos. Não, fantasiosos. Simbólicos. Uma maçã que despertou... Simbólico, totalmente simbólico. A mulher que foi feita da costela, porque a mulher tem que ser rebaixada, né? Ela não pode ser feita do mesmo barro. Ela tem que estar abaixo do homem. Então ela foi feita de uma costela, coitada. Né? Não. A mesma essência. Então são irmãos. Eu me nego a isso. Eu não aceito isso. E eu não vou aceitar. As mulheres cada vez mais precisam ser empoderadas, trabalharem, não depender de homem, não baixar a cabeça para macho. É isso que eu vou pregar. As mulheres têm que incorporar as pombagiras sim, a pombagira traz para fora o que a mulher tem de melhor, e por aí vai. Para mim, a tua religião é uma religião preconceituosa, narcisista, egocêntrica e, acima de tudo, discriminatória. Tá, mas o termo a ideia de fim dos tempos com destruição do inferno é anterior ao cristianismo. Isso não entendeu o que eu disse? Não, eu tô falando que essa ideia é anterior ao cristianismo, não é a religião cristã que inventou isso. Eu não falei que era. Os budistas, por exemplo, têm uma visão diferente, que é cíclica. Mas eu não falei que era. Mas também tem inferno. Mas eu não falei que era. Tá? Também vai pro inferno, leva o inferno. Mas eu não falei que era. Não, você tá falando que eu não vou pro inferno, que eu não sei o que. Eu não vou pro inferno. Você tá dizendo que eu vou pro inferno? Eu não vou pro inferno. Espero que não, eu torço pra isso. Independente, eu acho que o inferno não é lugar pra ninguém. Eu não acredito em inferno. Pronto. E se eu quiser ir pro inferno, que vocês falam, que eu vá de abrir aulas de escola de samba. Lindo, maravilhoso, vestido do ele das meninas superpoderosas. Belíssimo. Legal. E tá então, tudo bem. assim... Sabe o que é o problema? O problema é o quê? O problema é vocês adentrarem a vida das pessoas. Cara, se eu quiser ir pro inferno, que vocês acreditam, é um problema meu. Parem de bancar os messias, os anjos. Vocês não têm que ver com a vida do outro. A grande maioria é hipócrita. Trai as mulheres, olha a bunda na rua, olha isso, aquilo lá, olha a pornografia e aí por diante querem bancar de puritanos de Deus. Olhar bunda na rua e daí o cara ir pra casa, repensar, se arrepender, é sinal de que ele está buscando um aperfeiçoamento. Todo dia, né, amigo? Tá? Buscando um aperfeiçoamento. Dia, pedindo perdão todo dia pra Deus. Não, tem gente que é assim mesmo, mas tem gente que não. Você que tá generalizando nesse aspecto. Não, eu tô falando que as pessoas têm o instinto. Mas independente, cara, independente disso. As pessoas têm os seus instintos e está tudo bem. As pessoas já iam pro inferno antes do cristianismo. Você pode ser monogâmico e ter interesse por outras pessoas. Ok. Jesus fala. Você simplesmente se dedica a estar com aquela pessoa. Jesus fala da segunda morte, tá? Ele fala, e não vai pro inferno. Ele fala da segunda morte. Ele fala da destruição da alma. Dependendo da conduta, do destino. Eu sou um bruxo. Eu nunca usei droga. Eu só fumo cigarro. E paro de fumar um ano. Droga. Paro de fumar um ano. É um vício. Assim como a comida. Paro de fumar um ano, volto a fumar, mas a minha comida tudo bem. A minha comida é impecável. Não, eu cuido de um lado. Eu brinco com isso. Eu não tenho problema com isso. Eu cuido de um lado. Eu não tenho problema com isso. Eu sei que eu preciso, eu tô acima do meu peso normal. Quem me conhece no canal sabe que eu era mais magro. Eu cuido de um lado. Eu tenho uma boa alimentação. Mas eu não ligo pra isso. Eu tenho uma boa alimentação. Eu faço academia. Sabe? Mas eu fumo um cigarro, né? Ok. Assim como você interliga a questão ali do bruxo e tal. Cara, não é assim.
Eu posso ser um bruxo, eu sempre fui o filhinho da mamãe, eu sempre fui estudioso. Mas você tá fugindo do ponto. Não, eu tô falando que eu não irei pro inferno. Eu não tô... Faz o seguinte. Eu não tô aqui pra julgar se você vai pro inferno ou não. Faz o seguinte, lê tua afirmação. Eu não tô aqui... Mas é o que eu tô tu tá dizendo que é o que a afirmação diz, deixa eu abrir. É o que tu tá dizendo. A afirmação, ela diz, ela é bem clara, tá? A ideia de fim dos tempos com destruição do inferno, o inferno vai ser destruído, com as almas que lá estão, tá? Com os demônios que lá estão, com as pessoas que lá estão, as almas, é anterior ao cristianismo, tá? Tá bom, tá ótimo. Então, sua crença, se ela conduz ao inferno, segundo critérios, ela conduz à destruição do ser. Ó, há 5 segundos atrás você falou, não tô falando que você vai pro inferno, agora você tá falando que eu vou. Resumo, é um cré com lé, é uma mistura de informação e pensamento. Se essa premissa for verdadeira, tá bem claro. Tava tão bom no início. Se essa premissa é verdadeira... Tava tão bom no início as tuas falas, sabe? Não, é porque, na verdade, eu tô vendo Aí depois parece que faltou criatividade, ficou meio burro. Você tá falando, na verdade, uma questão assim, você tá querendo trazer tudo pro viés ideológico da questão. Porque a mulher tem que ser empoderada e não sei o quê. Beleza, não é essa a questão. A questão é quando a gente tenta tocar num ponto sensível relacionado ao ocultismo e um monte de coisa que está interligada com esse ocultismo, aí você surta e não quer falar do assunto. Não é que eu não quero falar. Porque tem o ocultismo que faz coisa errada também. A tua religião, ela julga tanto que eu não vou aceitar tu dizer que uma mulher que cultua a pombagira é prostituta. Eu não disse vai isso. ser. Foi o que você falou. Se os demônios são tão maus, por que Deus permite sua existência? Porque basicamente o que Deus faz é dar a vida. Ele conduz a vida. Então existe um período, o demônio, que era um anjo, basicamente, que são os arquétipos originais demoníacos, eles têm essa imortalidade inerente, como um anjo é imortal. Então o Elohim é imortal. O que nos separa dos anjos é a mortalidade. A condição humana é imortal. A condição de um anjo é imortal. Então Deus não pode fazer assim. Não, ele não faz isso justamente porque ele não vai contra a própria natureza. Claro. Ele criou um ser imortal. Mas eu que nasci gay, eu vou pro inferno. Aí eu não sei, aí assim... O anjo que ele criou destrutivo... Posso ser sincero, eu não acho que você nasceu gay, independente. Como assim você não acha que eu nasci gay? Porque quando você é um recém-nascido, você não tem condição. Quando eu nasci gay. Eu saí do ventre da minha mãe, eu já tinha... Então você começa a estudar os genes da pessoa, porque eu fui criado por 3 homens héteros machistas, e eu me tornei gay, então. E só se você é muito ingênuo pra não entender quando eu falo que tem pessoas que são criadas por pessoas honestas e se tornam criminosos do mesmo jeito. Então, independente. Tem pessoas que são criadas por pais monogâmicos. Você tá misturando e vai pra prostituição? Você tá misturando minha orientação sexual com a prostituição e com pessoas que fazem coisas erradas? Não, eu só tô dando exemplo aqui. Exemplo burro, né? Tá, então vamos falar assim, ó, eu fui criado por pessoas fiéis às esposas e aí a pessoa vai e se torna infiel. Ai, olha... Não tem nada a ver isso aí que você tá falando. Não, tem tudo a ver. Não tem nada a ver. Eu nasci gay. Você está dizendo que não acredita que eu nasci gay. Não, eu acredito que são processos, não é só a questão de escolha, como muitos falam, mas existem processos na criação. Não. Você é gay? Não. Então você não fala o que você não sabe. O que você não vivencia, o que você não Mas sente. eu também, por exemplo, eu não faço um monte de coisa e eu posso falar dessas coisas. Não pode. Posso. Como é que você vai achar que alguma coisa sobre mim? É que eu não quero fazer uma comparação pejorativa, íntima. Tá entendendo? Não, mas você tá eu poderia falar assim, ó. Eu acho que você nasceu gay. Tem lá um assassino, por exemplo. Eu não queria fazer uma comparação pejorativa justamente por isso, porque parece que eu tô comparando ser gay com um assassinato. Não é o caso. Não, eu tô pegando outro exemplo. Pode comparar com prostituta porque eu adoro também. Porque, na verdade, se trata de atos sexuais mais de condutas sexuais. Que atendem homens como ele também. Condutas sexuais. Etc, tá tudo não, bem. eu não, porque eu não chamo. Independente. Claro. Eu não chamo e não busco prostituição. Sim. Tá? Agora... Vou voltar. Quando você fala, isso é necessário ser dito aqui, que você não acha que eu nasci gay, sendo que eu estou afirmando que eu nasci gay, você não tem o direito, você se torna... Eu nasci paranista, eu torço pro Paraná Clube. Eu nasci torcendo pro time que eu torço, então. Porque eu simpatizo com aquelas cores... Tá não sei se é uma deficiência mental, alguma coisa. Ele tá comparando uma escolha. Uma questão... Não, escolha, você escolhe se vai ser gordo ou magro. Não escolhe, às vezes. Se a pessoa tiver problema de tireoide, por exemplo, ela não vai escolher. Não, a gente faz um tratamento e resolve. Não, vai uma cirurgia. Eu não escolhi ser gay. Quer dizer, você é preconceituoso, então? Você tá sendo preconceituoso, mas eu não posso ser? Nossa, eu estou sendo super preconceituoso. Ariane, eu sou muito preconceituoso. Eu falo que eu nasci... Acabou de chamar a Bia que tá aqui de gorda e eu sou o problema. Eu sou preconceituoso contigo. Uma tristeza isso. Não, mas se você apela num debate e começa a usar isso pra tentar reduzir o outro, isso aí já tá complicado.
É. Tá complicado, entendeu? Nossa, a tua religião faz isso a vida inteira comigo e eu não posso falar alguma coisa sobre isso? Não, você fala o tempo todo da religião, Você do pastor, do padre. Você compara um bruxo, um assassino. Mas tem bruxo você e assassino compara, mesmo. você compara, assim como tem padre assim. Tem você, também. Mas você compara, mas eu não usei como argumento. Mas você compara. Você falou uma que ele ia ser mulher, pedófilo, não sei o quê. Depois que você falou e comparou um bruxo Não, a um assassino. a gente pode ver o vídeo depois, eu tenho certeza que você falou pode. antes. Ah, eu tenho muita certeza do Tenho que você certeza, fala. tenho Assim como certeza. você fala que você sabe que eu não nasci gay. Que direito Não, eu você não tem? sei. Eu tô falando que eu não tô falando que você especificamente. Você fala com toda certeza que nasceu. Eu não lembro o que passava pela minha cabeça quando eu tinha 1 ano de idade, Então 6 você meses. fala por você, a não ser que você seja meio gay que nem eu. Não. Então você fala por você, não por mim. Você não tem que achar se eu nasci gay ou não. Eu afirmei, ponto. Eu tô aqui, eu tô sendo. Ó, você tá sobre insinuando que eu sou gay, falando que me chamando de gordo. Eu não te ofendi nenhuma vez, não te chamei de nada. Meu Tá, tudo que Deus. você está falando é o que você quer falar. Pega um ponto que eu te chamei de gordo. Eu falei sobre o quê? A gula? Ué, eu tô falando da luxúria, E é a mesma você coisa. vestiu a carapuça por quê? Eu não tô vestindo, eu só tô comentando o assunto agora como exemplo. Na hora nem me Você irritei me nada. taxou de gordofóbico, sendo que em nenhum momento eu chamei de gordo. Não, por depois que você fez disse todo aquele que eu sou- escândalo, porque eu falei disse que do eu sou bruxo um- assassino. Exato. Daí você fez todo o Aí escândalo, eu citei. você falou isso. Porque eu não tenho. E você chamou, por exemplo, a filha dela, que tem 15 anos de idade, de futura prostituta, porque incorpora a pombagira, cara? Não é isso, eu falei que a pombagira, como entidade, Como é que uma mãe se ela sente ouvindo falar isso? influencia Que a influencia? certas condutas da mulher, foi o que eu falei. Influencia a coisa Todo nenhuma. mundo fala isso, todo mundo sabe Influencia disso. Todo mundo. Todo mundo é muita gente. Não, em Todo qualquer mundo é- lugar que você vai não, pesquisar, você vai ver desculpa. isso. Ai, dá dó. Tá em livros. Dá dó. Tá em livros, isso. Se você se baseia só em livros. Vou concluir, tá? O teu último posicionamento é uma fala sem pé nem cabeça. Eu não acredito em inferno. Eu não acredito na tua crença. Eu nasci gay, sim. E não é a tua opinião que vai mudar isso. Pombagira não leva ninguém à prostituição. As pessoas vão porque querem. A pombagira empodera a mulher, torna a mulher mais autoconfiante, porque é a essência da mulher pura. Simplesmente uma mulher que morreu e retornou. Então, a mulher pura, o exemplo da mulher pura é Maria Madalena, que deixou a prostituição. Esse é o exemplo da Nossa. mulher pura. Meu Deus do céu. Isso daí é o que o homem idealizou que a mulher tem que ser. Isso é o que o homem idealizou. Assim como o homem impuro também é o homem que tem uma conduta sexual Isso é o que o homem idealizou. desregrada. A mulher pode mostrar a bunda, sambar, usar biquíni, usar calcinha. Quero vestir um crop de hoje, vou usar. Quero botar uma roupa fechada, vou botar. A mulher pode fazer o que ela quiser. Homem nenhum tem que dizer o que pode ou o que não. Muito menos tu, como homem, dizer o que a mulher pode ou não fazer, ou dizer quem é puro e quem não é. Então a tua mulher não é pura, porque ela não é Maria, ela não é Madalena, ela não é o quê? O que ela é então? É uma pessoa que confessou Cristo, se arrependeu dos seus pecados, Ela não busca pecou viver nada. segundo a retidão. Ela não pecou nada. Busca viver segundo a Ela retidão. não pecou nada, ela foi uma mulher normal. Ela viveu todos os ciclos que ela precisava viver. Até que ela resolveu trilhar o ela caminho e não nunca ficar vai no círculo. pensar, não. Porque a sua religião sim é circular. Não, é. Totalmente circular. Exatamente, é circular sobre o que amarmos uns aos outros. Nós não somos preconceituosos. A tua mulher não é uma Ó, eu pecadora. queria aproveitar aqui só para falar uma coisa que eu acho importante, tá? Dentro desse contexto todo que a gente tá falando. Eu vejo sempre você falando muito que o cristianismo, ele é circular. Porque a pessoa volta para a Bíblia. Não, você tá errado. Eu falei que as falas daquela pessoa específica eram falas circulares. Então você trata de assistir de novo, pra Circular, depois você voltar em e que falar. sentido? Porque a pessoa volta para a Bíblia? Aí, não. De coisas que não tem lógica, que sempre rodeiam em torno de, por exemplo, a mulher nasceu do dedo. A mulher foi lá e nasceu do Espírito Santo. Pois é, isso se chama milagre, né, Que basicamente. milagre, amigo. Que milagre. Antropólogo. Pô, que milagre. Você não acredita né? em milagre? Tudo bem, é um direito seu não acreditar em milagre. Acredito. Mas em magia você acredita? Acredito em fé. Em magia você acredita? Acredito em fé. Acredito em utilizar da energia para fazer com que algo se concretize. Eu Tipo- sou um bruxo. Eu não sou eu não trabalho em circo. Por exemplo, fazer alguém se apaixonar por uma pessoa que não se apaixona. Eu trabalho empoderando essa mulher. Eu trabalho trazendo para ela a energia. Então você tá violando a energia. liberdade Mas de uma terceira não te interessa pessoa. se eu tô ou não, tá? Começando por aí. Mas tá violando. Não te interessa se eu tô ou não. Tá? É o meu trabalho. Assim como eu não me preocupo com teus Roubar a liberdade da pessoa. Que liberdade, querido. Quer dizer, então, que se o homem vai lá e guampeia... Vou voltar a te falar, porque eu acho que tem um probleminha. Se a mulher vai lá, é largada com 10 filhos pra criar, eu não posso trazer o E outro é de só volta. esse exemplo que você faz. Mas não Tamara. interessa. E eu vou dar um Você outro só exemplo. Você só fala sobre isso. Não, você só fala sobre padre Faz pedófilo, outra pastor pergunta. pedófilo. Não é, você chamou a mulher que incorpora a pombagira de puta. Não falei. Você chamou, Mentira. falou que ela é Mentira, prostituta. Não falei nada disso. Você disse que eu te eu chamei falei de que gordo. a pombagira leva. Você chamou Você mesmo. Mas tudo disse que bem, eu eu não chamei ligo, eu de tô gordo. gordo mesmo. Não tem Não, eu problema. falei de gordo. Não Mas tem você problema. entende como você quiser. Não tem problema. Entendeu? Tô Acho gordo, que já continuo deu o que tinha expondo o que dar. ocultismo, continuo expondo os demônios. Esse foi menos pior e foi um pouquinho mais inteligente. Bom, pessoal, a gente finaliza esse debate aqui.
Pessoalmente, a conversa começou legal, né? O Malagueta até me surpreendeu positivamente, né? Pela imagem, pela visão que eu tinha dele nas redes, né? Através das minhas próprias ideias. Mas veja, a questão aqui é bem simples, né? A gente tem um tempo limitado no debate, a gente não consegue desenvolver completamente a linha de raciocínio, né? E o meu foco aqui era mostrar que, sim, demônios existem, demônios são reais, e mesmo antes do cristianismo, eles já existiam e eram chamados e tratados dessa forma por termos e civilizações específicas. Tá? Mas o debate foi interessante, eu agradeço a presença de todos, ao pessoal aqui do TubaCast, muito obrigado e espero que a gente possa voltar outras vezes. Bom, pessoal, foi um debate ótimo, embora eu tenha falado pro Márcio que eu acho que no início ele estava muito melhor do que no final, mas valeu a pena. Foi algo produtivo e eu acredito que tem bastante informação nesse conteúdo, espero que vocês gostem. Diferente do Israel, que não dava para debater, o Márcio sim já tem muito mais base de conversa, mas levou depois, em certos momentos, para uma questão mais ofensiva, aí automaticamente, né, eu reajo também de outra forma. Mas no mais, foi ótimo, debateria com ele outra vez. Com Israel não, pelo amor de Deus. Péssimo!